Kazuya é um fracassado cuja namorada o largou por ser um nerd cringe. No entanto, para não ficar sozinho, ele alugou uma gata nota 10 para fazer ciúmes e fazer sua ex querer voltar. Mas antes de tudo isso, Kazuya estava vivendo o sonho de todo jovem universitário de ter uma namorada, mas do nada sua namorada Mami terminou com ele e disse que queria a foto de outro cara. Kazuya fica deprimido após ser abandonado, lembrando-se de todas as vezes que tentou se aproximar dela. E chora ainda mais ao imaginar algum outro cara com ela. Então ele encontra um site de aluguel de namorada onde pode alugar uma garota para ser sua namorada. E enquanto imagina Mami aproveitando com outro homem, Kazuya não aguenta mais e aluga uma garota para si mesmo. Na semana seguinte, a garota Chizuru aparece e Kazuya cede instantaneamente a sua beleza. No café, Kazuya não consegue acreditar que uma garota desse calibre está disponível para alugar, mas ela meio que o lembra de sua ex, Mami. Ele dá a ela o dinheiro do aluguel e eles começam um encontro. Eles vão a um aquário e Kazuya se derrete toda vez que ela sorri pra ele. Depois do encontro, eles andam pra casa juntos e Chizuru de repente segura a mão dele, deixando Kazuya nervoso, e quando se separam, ele não consegue acreditar que uma garota assim existe. No entanto, na internet, ele encontra o site de aluguel de namoradas e lá vê avaliações sobre Chizuru, e como tudo o que ela fez foi apenas uma atuação, incluindo segurar a mão, o que deixa Kazuya muito irritado. Este simp dá uma classificação de 1 estrela para ela. Então ele olha para o saldo bancário, e embora o pai tenha dado esse dinheiro para ele gastar na faculdade, Kazuya aluga Chizuru novamente para um segundo encontro para poder dizer a ela como ela o machuca. Depois que ele lhe dá o dinheiro, ele pergunta se esse trabalho a faz se sentir sozinha por sair com caras de quem ela não gosta, mas Chizuru lhe diz que ama esse trabalho. Mesmo que Chizuru tente ser doce durante o encontro, Kazuya deixa claro que eles não estão namorando, com o que ela concorda nervosamente. Eles voltam para visitar o aquário. E lá Kazuya a acusa de agir de forma falsa enquanto lembra de Mami, e na verdade está desabafando sobre seu relacionamento passado. Chizuru rapidamente o leva para um lugar privado, e lá ela o repreende por ser um idiota por alugá-la e pensar que ela realmente o amará. Ela continua insultando-o, chamando-o de perdedor sem sal, e Kazuya finalmente vê a verdadeira Chizuru. Então ela coloca sua máscara de volta e pergunta se ele ainda quer continuar, mas de repente Kazuya recebe uma ligação dizendo que sua avó desmaiou, e quando ele corre para o hospital, Chizuru o segue já que seu tempo alugado ainda não acabou. Então, descobre-se que sua avó, Nagomi, está bem, e eles pedem a Kazuya para apresentar a garota que está com ele. Enquanto os pais começam a ridicularizar a ideia desse fracassado ter uma namorada, Kazuya apresenta Chizuru como sua namorada, o que choca a todos. Então Chizuru se levanta e se apresenta graciosamente a eles, o que surpreende os pais e faz Nagomi chorar, querendo rapidamente ter netos antes de ser derrubada pela vida e relaxar com Kobe. Então, os pais deixam Kazuya e Chizuru a sós com a velha, e ela pergunta ao casal se eles já bateram palmas. E enquanto Kazuya começa a entrar em pânico, Chizuru responde calmamente que quer saborear esse momento na primeira noite de casamento. Nagomi aprova que ela comece a fazer barulhos felizes com o neto rapidamente, e de tanta empolgação, Nagomi vai procurar seus fósseis companheiros para mostrar a eles que seu neto virgem perdedor é capaz de conquistar uma gata. Então Chizuru começa a entrar em pânico, pois sua própria avó está hospitalizada aqui e ela não sabe que Chizuru é uma namorada de aluguel. Eles tentam fugir, mas como as avós estão próximas, eles se escondem em um quarto de hospital vazio. Eles discutem planos de fuga, mas as avós estão se aproximando do quarto deles, então se escondem debaixo do cobertor. Na sua posição cheia de tramas, Kazuya não consegue se conter e levanta seu torpedo que quer desesperadamente sair. Nagomi os vê e pensa que é um colega paciente, e Chizuru finge ser uma velha para tirar Nagomi do quarto. De repente, o clima fica mais doce, e Kazuya, que está se rendendo lentamente, quer aplaudir, mas Chizuru o joga da cama. De repente, entra um vegetal velho e é a avó de Chizuru, Sayuri. Nagomi aparece e diz a ela que está ali com o neto e Chizuru, fazendo Sayuri pensar que sua neta está namorando Kazuya. Percebendo que estão enrascados, Kazuya tenta confessar a verdade, mas Chizuru intervém e diz às duas velhas que está feliz por saber que sua avó é amiga da avó do seu namorado. Depois disso, as avós ficam super animadas, falando sobre como os netos vão ser fofos, e tanto Kazuya quanto Chizuru não ficam felizes ao ouvir isso. Depois, percebendo que não querem magoar os sentimentos da família, eles decidem apenas fingir que vão terminar. Então Kazuya desabafa com Chizuru sobre como a família dela tem uma loja de bebidas liderada pela avó dele depois que o marido dela morreu e ainda tem que criar um filho. Desde então, a família dele tratou a avó como uma deusa e que ela desejava ver Kazuya encontrar alguém antes de morrer e por isso, Kazuya quer realizar o desejo dela. Kazuya conta a Chizuru sobre como Mami terminou com ele, mesmo ele querendo que ela conhecesse sua família.
e como alugar Chizuru foi seu desespero para não ficar sozinho após a separação. Então ele diz a ela que um dia terá uma namorada de verdade para deixar sua avó orgulhosa, não uma falsa. Chizuru sorri e de repente dá-lhe um tapa, dizendo que é estranho ele fazer um monólogo para uma estranha assim. Então Kazuya pede desculpas e a agradece pelo dia, e Chizuru diz a ele que, assim como ele, quer fazer sua família feliz fazendo este trabalho, e se ele se sentir solitário, Chizuru diz a Kazuya para dar-lhe um telefonema. No entanto, Kazuya está determinado a nunca mais ligar para ela ou qualquer garota de aluguel, pois ele quer algo real. Em seu telefone, Chizuru vê que Kazuya deu a ela uma avaliação de 5 estrelas, o que a agrada. Na escola, Kazuya vê sua ex, Mami, com outro cara, e embora isso o magoe, ele quer seguir em frente. Seus amigos aparecem, perguntando se ele viu o novo vídeo da Mia Malkova, e ele diz que sim, mas de repente uma garota deixa cair seus papéis na frente dele de surpresa. Kazuya olha para ela e percebe que é Chizuru em sua forma real. Eles congelam por um segundo, mas Chizuru rapidamente sai da área e quando os amigos de Kazuya, Kaibun Shuen, lhe perguntam sobre ela, Kazuya finge que não a conhece. Em seguida, Chizuru puxa Kazuya de lado e exige que ele prometa manter seu trabalho em segredo, e após ele concordar, ela diz para nunca mais alugá-la novamente. De volta ao seu lugar, quando Kazuya está jogando fora o lixo, ele percebe que Chizuru está ao seu lado e mora na casa ao lado. Ela rapidamente corre para dentro e diz para ele não se envolver em sua vida de forma alguma. Mais tarde, sua avó liga e diz que quer visitá-lo e pede para conhecer Chizuru. Kazuya começa a entrar em pânico, não querendo fazer sua avó chorar. Então ele vai até Chizuru e começa a implorar para ela ajudá-lo. No entanto, Chizuru rejeita, mostrando a ele as regras do aluguel que proíbem levá-la para seu quarto particular. Então ela diz a Kazuya para confessar a verdade e comer cocô. Momentos depois, a avó, Nagomi, aparece, critica seu quarto de aparência encardida contaminado com a sua bagunça e pergunta sobre o paradeiro de Chizuru. Kazuya sai fingindo que está em uma ligação e rapidamente vai até o quarto dela. Ele finge ser o entregador entregando seu brinquedo em forma de pepino, e quando ela abre a porta, Kazuya tenta entrar à força e implora para que ela o ajude. No entanto, Chizuru expulsa esse perdedor e diz para ele engasgar com a poeira. Porém, Chizuru se sente um pouco mal pelo que fez e fica escutando atrás da porta ao lado. Ali, antes de Kazuya dizer qualquer coisa, a avó dela diz que já sabia que ele terminou com Chizuru por ser muito relaxado como namorado. Ele pergunta se ela está brava com ele ou com Chizuru, mas Nagomi diz que não, e afirma que sempre soube que Kazuya não era um galã com habilidades divinas, já que ele só trazia seus amigos homens para brincar em casa. Ela confessa que ver Chizuru apaixonada por seu neto trouxe-lhe felicidade, e aqui Kazuya percebe a amarga verdade de que uma garota como Chizuru nunca namoraria um covarde como ele de verdade. Quando Kazuya está prestes a confessar a verdade, Chizuru aparece com sua comida caseira, o que faz Nagomi abraçá-la e dizer que acredita que Chizuru é a pessoa certa para Kazuya. Chizuru olha para Kazuya chateada e ele implora para ela continuar fingindo só mais um pouco, e ela faz isso. Depois, enquanto a avó vai para casa, ela diz a Kazuya para trazê-la com ele quando vier visitá-la, e exige que se casem e deem a esta velha 20 netos. Então, quando Chizuru volta para o seu quarto, Kazuya lhe dá dinheiro e pede para alugar os seus serviços novamente para o visita ao hospital na quarta-feira. Em vez de rejeitar, Chizuru aceita e estabelece regras para que eles permaneçam estranhos na faculdade e que o relacionamento deles seja puramente comercial, com ela como namorada de aluguel. Ela diz a ele que pode alugá-la todas as quartas-feiras para visitar a avó dele e Kazuya concorda. Na manhã seguinte, Kazuya acorda se tocando pensando em Mami para começar o dia. Então ele encontra Mami na escola, deixa seu livro cair e rapidamente cede à aparência fofa dela. Ele tenta dizer algo, mas congela, e Mami lhe entrega o livro e se afasta. E enquanto ela caminha, Kazuya imagina sua própria morte pelos nus-nu de Mami, referindo-se às coxas dela o esmagando até a morte. Os amigos dele aparecem e começam a zombar dele por ter levado um fora da Mami e não ter aplaudido ela antes, mas Kaede o aconselha ela a seguir em frente com a Mami. Na quarta-feira, Chizuru lembra sobre a visita ao hospital e, com uma expressão neutra, pede seu pagamento. E depois de recebê-lo, ela ativa seu modo namorada e eles visitam a avó, o que a deixa feliz. Então eles continuam o encontro, mas ali, os amigos de Kazuya os notam e, enquanto Kazuya teme que eles reconheçam Chizuru, eles tentam salvá-lo, pois acham que Chizuru faz parte de uma seita, tentando atrair Kazuya para se juntar. No entanto, Kazuya apresenta Chizuru como sua namorada, o que os choca, e em vez de negar, Chizuru confirma, o que eles não conseguem acreditar. Kazuya começa a pensar que ele é incrível e se gaba para esses plebeu que ele conquistou uma gata, mas então eles perguntam se ele já bateu palmas com Chizuru e fez barulhos felizes juntos, o que Kazuya nega, e os rapazes o elogiam por ser um bom homem.
Então eles convidam o casal para beber com eles junto com outras pessoas. E enquanto Chizuru não quer, Kazuya aceita e leva Chizuru com ele. Kazuya começa a pedir desculpas e implora para ela ir junto com ele para que suas avós não descubram. E com o coração pesado, Chizuru aceita. No bar, todos ficam chocados ao ver que Mami também está lá com eles e a situação fica tensa. No entanto, enquanto Kazuya está pensando demais, já que ainda tem sentimentos pela ex, Mami diz a todos que já superou e para não deixar a situação constrangedora para a nova namorada de Kazuya. Então, Kazuya vai ao banheiro e começa a imaginar Mami com outro cara depois que ela diz que seguiu em frente e quando ele volta, Mami está sentada na frente dele. Ela começa a falar mal de Chizuru, dizendo que Kazuya é um perdedor virgem que tem uma libido alta e fica levantando uma barraca sempre que eles se dão as mãos, e Kazuya apenas aceita o desrespeito. No entanto, Chizuru defende Kazuya e diz a Mami para enfiar o punho onde o sol não brilha, mas em vez de apoiar Chizuru, Kazuya na verdade defende a ação de Mami. Vendo essa situação absurda, Chizuru sai e Kazuya fica para beber. Mais tarde, depois de beber, Mami agradece a Kazuya por defendê-la e diz que ele foi tão viril naquela hora e de repente pede para ele ir à casa dela. Ela diz a ele que mentiu sobre ter um namorado apenas para deixá-lo com ciúmes. Ao ouvir isso, Kazuya fica animado para ir à casa dela fazer hot yoga, mas Mami recebe uma mensagem do irmão e diz a Kazuya que ele não pode ir hoje, destruindo seus sonhos. No entanto, após o convite dela, Kazuya percebe que ainda tem uma chance e sai correndo querendo vomitar. Mami a ajuda dando água, e após ceder às suas tramas e gentilezas, Kazuya a convida para ir à sua casa. Ele começa a usar suas cantadas de perdedor dizendo como os bolos dela são voluptuosos, mas Mami o trata como se estivesse bêbado e dá um tapinha na cabeça dele. De repente, Mami começa a falar mal da Chizuru, dizendo a Kazuya como ela é uma desavergonhada, e tem uma péssima atitude por enfrentá-la. Mas em vez de concordar, Kazuya defende Chizuru e diz a Mami que, embora ainda goste dela e esteja disposto a aceitar suas ofensas, ele se recusa a ver Chizuru sendo insultada. Kazuya foge deixando Mami chateada e vai até Chizuru para pedir desculpas. No entanto, Chizuru assegura de que não está zangada, pois ela é apenas uma namorada de aluguel e pergunta se ele voltou com Mami. Kazuya diz a ela que fracassou, assim como falhou em seguir em frente após sua primeira namorada, Mami. Ele começa a chorar sobre como ele é um perdedor patético, mas ela diz a ele que se importar com seu relacionamento está longe de ser patético. Ela diz a ele que ela está sempre disponível para alugar para nutrir sua solidão. Dias depois, Kazuya se junta ao seu grupo de amigos na praia, pensando que Mami não o quer lá, mas Kaede diz a ele que Mami é quem quer que ele e Chizuru venham junto. No entanto, depois de todo o dinheiro que ele gastou nas últimas semanas, Kazuya não pode trazer Chizuru. Como um verdadeiro amigo, Kaibi diz a Kazuya para tratar Chizuru adequadamente como namorada. Então, eles chegam ao resort e, como o simplório que é, Kazuya mal pode esperar para ver Mami em seu maiô e quer perguntar a ela como se sente, acreditando que sua avó também vai adorá-la. Enquanto isso, Mami está em sua conta falsa falando mal de Chizuru e prometendo que ela vai terminar o relacionamento de Kazuya com ela, enquanto a própria Chizuru também está perto da praia com seus amigos. Então Mami aparece em seu maiô especial da América. E Kazuya não consegue tirar os olhos das bochechas da liberdade. De repente, Mami pede desculpas pelo que fez outro dia e começa a falar com Kazuya sobre o tempo em que namoraram e como queriam ter 12 filhos juntos. O que faz Kazuya se sentir alegre. No entanto, Mami faz Kazuya se sentir culpado por namorar Chizuru e interromper seu futuro com Mami como mãe de seu filho. Depois de ouvir isso, Kazuya está prestes a contar a verdade até que Chizuru e seus amigos aparecem. Mas ninguém reconhece Chizuru de óculos. Ela finge não conhecer Kazuya e se afasta, o que deixa Kazuya feliz. Então Mami a usa e seduz Kazuya para continuar o que estava dizendo, mas seus amigos o impedem pedindo para ele jogar. Mais tarde no banheiro, Kazuya está em conflito sobre contar a Mami que Chizuru é sua namorada de aluguel, por medo de que seus amigos e Mami o considerem um miserável. De repente, Chizuru entra e Kazuya a força para dentro. E eles começam a se interrogar sobre o motivo de estarem ali. Então, Kazuya conta a Chizuru sobre seu progresso com Mami e como ele deseja não magoar os sentimentos de Chizuru. Mas isso causa repulsa em Chizuru, que dá um choque de realidade nele, dizendo que uma mulher incrível como ela nunca amaria um perdedor como ele. De repente, Mami aparece do lado de fora do banheiro e pergunta ao Kazuya, que está em pânico, quem está com ele no banheiro. Kazuya tenta mentir, mas Mami o desmascara e tenta abrir a porta. Mas então, Chizuru sai parecendo uma beldade. Mami e os garotos não conseguem acreditar que a própria deusa está ali, e os garotos começam a interrogar Kazuya sobre por que ela está com ele no banheiro, dizendo-lhe para não tocar em Chizuru com seu pepino dourado.
Enquanto isso, Mami percebe o quanto Chizuru tem trama, se afasta e vai pra fora começar a twittar com sua conta falsa, dizendo que quer que Chizuru escorregue no chuveiro. Após isso, Chizuru se junta a eles e interrogam Chizuru sobre o relacionamento dela, e Kazuya os responde com mais mentiras sobre como Chizuru se apaixonou pelo seu rosto bonito, o que irrita Chizuru. Kazuya corre para a praia para se acalmar, mas Mami está lá atrás de uma rocha pedindo ajuda. E quando ele vai ajudá-la, Mami aproveita e o beija. Enquanto isso, Chizuru está dizendo aos outros como ela confia em Kazuya para ser leal. Quando eles se conhecem, Kazuya se apaixona por Mami à primeira vista, e então tudo acontece rapidamente quando ele a pede em namoro. Eles saem em encontros, se divertem e terminam as frases um do outro, apesar de Mami estar fora de seu alcance. Mas assim como Kazuya, que nunca namorou ninguém, Mami lhe diz que ela é igual, fazendo dele o primeiro. Então, eles dão o primeiro beijo, e o beijo dela tem a mesma sensação que Kazuya está sentindo agora na praia com... Depois do beijo, ela implora para ele esquecer o que acabou de acontecer e agir normalmente com os outros. No entanto, Kazuya não consegue o esquecer como sua língua acabou de brincar de Twister com Mami, e em sua cabeça degenerada, ele imagina que Mami queria ele de volta depois de vê-lo com Chizuru. De repente, Nagomi liga e diz a Kazuya que ela receberá alta do hospital e que quer ver mais a Chizuru. Embora Kazuya esteja feliz por saber que sua avó está saudável, ele se sente culpado por todas as mentiras que contou a ela. Então os amigos começam a interrogar Chizuru sobre a sua casa de mansão rica, que é uma mentira que Kazuya contou a eles, e como querem visitar o lugar dela. Eles perguntam a opinião de Kazuya, e ele olha para Mami, que tem o coração dele, e percebe que é melhor contar a verdade terminando seu relacionamento falso. Ele confessa a eles que ele e Chizuru estão planejando terminar porque perderam os sentimentos um pelo outro. E enquanto todos pensam que não é da conta deles, Kaibe se levanta e soca Kazuya em seu rosto feio. Eles começam a brigar, e como um verdadeiro irmão, Kaide diz a ele que está desapontado em ver seu amigo, Kazuya, se tornando um perdedor sem espinha dorsal e sem integridade, e o critica por suas bobagens, dizendo que viu Kazuya babando por Mami enquanto ainda namorava Chizuru. Ele diz a Kazuya para amar sua amada com todo o seu coração em vez de ser um macaco sem cérebro. Mas Kazuya se levanta e diz a Kaibe que ele nunca conhecerá a sua dor após perder Mami como namorada. Então Kaibe volta sua atenção para Mami e diz a essa cachorra para parar de iludir Kazuya, apesar de tê-lo largado, o que choca Mami até o fundo de sua podridão. Os outros os separam e dizem a Chizuru que deve ir embora, e ela o faz. Kazuya também se afasta e começa a pensar no que o todo-poderoso Kaibe lhe disse. Mas então ele se encontra com Chizuru, que o elogia por sua honestidade, apesar de seus amigos não saberem a verdade. Kazuya conta a Chizuru que a avó dele recebeu alta, e que ela não terá mais que vir com ela. E Chizuru revela que a avó dela está da mesma forma e que é o momento perfeito para terminarem. Antes de ir embora, Chizuru diz a Kazuya que terminar com ela foi o primeiro passo dele para se tornar um homem, e que namorar com ele, mesmo que de mentirinha, foi bem divertido para ela, o que mexe com os sentimentos de Kazuya. Mais tarde, Kaibe confronta Chizuru e pede para conversar em particular. Enquanto Kazuya está caminhando, pensando no que Kaibe fez com ele passa por Kaibe e Chizuru sozinhos na praia, conversando. Ele ouve Kaide sendo o melhor irmão de todos em anime. Kaide diz a Chizuru que conhece Kazuya desde criança. E mesmo assim, Kazuya era um romântico incorrigível que era irremediavelmente otimista. Ele conta a história de como uma vez arruinou a planta de Kazuya, e não contou a ninguém, mas Kazuya continuou a cuidar da planta, acreditando que ela floresceria em algo bonito. Quando Kaide quis se desculpar por culpa, a planta na verdade cresceu e se tornou a flor mais bonita que ele já tinha visto. E isso fez Kaide sentir tanto ciúmes quanto emocionado. Ele diz a Chizuru que, embora Kazuya seja um idiota, ele também é um idiota bondoso, e que não a deixará na mão se ela lhe der outra chance. Ele dá a ela um par de bilhetes para um passeio de ferry, e de repente, Kazuya é latido por um cão, o que o revela. Com vergonha, ele pede desculpas a Kaide, mas Kaide apenas deixa o casal sozinho e lhes deseja o melhor. Depois disso, Chizuru entrega o bilhete a Kazuya e afirma que o passeio de balsa será sua última vez com ele. No ferry, embora Chizuru esteja enjoada, ela se esforça para ajudar Kazuya a consertar suas mentiras e o incentiva a voltar com Mami. Kazuya agradece a Chizuru por toda a sua ajuda e promete nunca mais entrar em contato com ela, encerrando assim o relacionamento deles. Então Moni liga para Kazuya, pedindo para ele se encontrar com ela na piscina do hotel para um treino quente e intenso. E enquanto isso acontece, a doença de Chizuru está piorando, e quando ela se apoia nas grades, acidentalmente cai do ferry. Todos começam a entrar em pânico e Kazuya, enquanto está ao telefone, rapidamente toma uma atitude, deixando passar sua chance de confrontar Mami.
e pula do ferry para salvar Chizuru. Apesar de saber que em sua mente não deveria ter sentimentos por ela, Kazuya ainda estende a mão para ela. Então Chizuru acorda com Kazuya ao lado dela, percebendo que ele a salvou. Chizuru percebe que Kazuya não está acordando ou respirando, então ela tenta ressuscitá-lo no peito enquanto o chama de idiota por salvar uma alugada como ela. Percebendo que ele não está acordando, Chizuru usa seu último recurso. Enquanto Kazuya está lentamente se apagando para um eletrocardiograma e começa a se desculpar com todos por ser um perdedor, Chizuru o beija e lhe dá um novo sopro de vida. Kazuya acorda e olha para a bela Chizuru, percebendo o que ela fez. Depois eles são repreendidos por pessoas e Kazuya perde sua chance com Mami. Mas quando ele agradece a Chizuru por tê-lo salvado, ela diz que é porque é sua namorada, e Kaede rapidamente provoca Kazuya sobre isso. Na ambulância, Chizuru lentamente se lembra de como Kazuya a salvou, parecendo o Aquaman do Jason Momoa. E aqui, Chizuru fica corada. No dia seguinte, os amigos pegam Kazuya no hospital, chamando-o de a versão perdedora de Baywatch. E quando Kazuya tenta falar com Mami, ela o ignora. Depois que eles chegam em casa, Kaede aconselha Kazuya a continuar namorando Chizuru. E quando ele nega, Kaede diz que pular de uma balsa para salvar alguém é amor ao extremo. Ouvir isso faz Kazuya pensar sobre quando Chizuru a beijou e um possível romance. Mas Kazuya nega rapidamente, considerando isso impossível. De repente, Chizuru aparece atrás dele e vai para o seu quarto. E Kazuya diz a ela que vai alugá-la mais uma vez para agradecer por tudo. Mas ela simplesmente o ignora. Kazuya vai para o seu quarto e no seu telefone os amigos enviam as fotos da praia, incluindo Mami na sua América travessa. Num piscar de olhos, Kazuya começa a trabalhar no seu gym que lentamente começa a ficar grande, imaginando Mami fazendo cardio quente com ele. Mas de repente, Chizuru aparece na sua cabeça, perturbando a sua sessão divertida. Enquanto ele tenta se concentrar apenas na Mami, Chizuru continua aparecendo, e ela acaba sendo o principal material para sua pequena sessão. Aqui, Kazuya percebe que tem sentimentos por Chizuru para sempre no seu lenço de papel. De volta à escola, Kazuya encontra Chizuru e começa a corar, e Chizuru rapidamente chama suas amigas para fugir. Ao ver isso, Kazuya realmente percebe que seu coração pertence a ela. Dias depois, Kazuya e sua família vão juntos a uma fonte termal. Lá, Nagomi revela que convidou sua amiga Sayuri, e ao vê-la, Kazuya começa a entrar em pânico, perguntando-se se Sayuri trouxe sua neta, mas parece que ela não trouxe. Em seguida, Nagomi entrega a chave do quarto a Kazuya, e quando ele sai, as duas velhas começam a rir dele. Depois disso, Kazuya vai para seu quarto estranhamente destrancado, e lá dentro estão os pertences de alguém, o que o confunde. De repente, Chizuru sai do banheiro parecendo uma doçura e se cobre. Percebendo o que está acontecendo, Chizuru vai encontrar-se com as velhas para enviá-las cedo ao harém. Mas as duas avós simplesmente dizem ao casal para começarem e lhes darem uns netinhos fofos. No quarto, eles não conseguem acreditar na situação em que estão. E enquanto Kazuya não consegue evitar espiar as intenções de Chizuru, ela se levanta e diz a Kazuya que vai contar a verdade à avó nas termas. No entanto, ela entra e apenas Nagomi está lá. E vendo essa chance, Nagomi lava as costas de Chizuru e diz a ela que seu corpo atraente em breve pertencerá ao seu neto, Kazuya. Nagomi então diz a Chizuru que esta viagem é para lembrar seu falecido marido, e enquanto ela está triste e solitária, ela também se sente grata por ter podido conhecer Sayuri como amiga, e Chizuru como sua futura neta. Então, Chizuru pergunta a Nagomi como ela se sentiria se descobrisse que Chizuru está mentindo sobre quem é. Mas em vez de raiva, Nagomi diz a Chizuru que a amará e aceitará de qualquer forma. Mais tarde, Chizuru decide aproveitar suas férias e janta com Kazuya, soltando risadas que ele nunca tinha visto antes. Após isso, Kazuya quer dormir no banheiro para não perturbá-la, mas Chizuru o impede e diz para ele dormir no mesmo quarto com ela. O cérebro degenerado de Kazuya começa a funcionar, pensando no que Chizuru fará com ele esta noite ao perceber o que ela acabou de perguntar. Mas quando Chizuru o vê no espelho, ela dá a ele o especial de Street Fighter e diz que ele está estranho. Ela diz que se ele tentar algo esquisito, o FBI vai invadir a casa dele e cortar suas joias preciosas. Enquanto ele luta para dormir, Kazuya se lembra de como Chizuru o salvou e se pergunta se ela tem sentimentos por ele. Então ele pergunta por que ela o salvou. No entanto, Chizuru está dormindo e não responde, levando Kazuya a observá-la e pensar consigo mesmo como ela é incrível como pessoa em comparação com ele. Kazuya quer conhecê-la melhor. Sabendo o quanto ele é um perdedor covarde, Kazuya diz a Chizuru que sente que pode crescer se continuar com ela, como quando pulou de uma balsa.
Apesar de se sentir culpado por arrastá-la para os seus problemas, Kazuya reúne sua coragem e pede a ela para continuar sendo sua namorada de aluguel e continuar mentindo para os outros sobre seu relacionamento. De repente, Chizuru responde e concorda com o que ele pediu, mas dá um ultimato dizendo que continuará com ele para ajudá-lo a crescer como pessoa e conseguir uma namorada de verdade. Dias depois, Kazuya anuncia para seus amigos que voltou com Chizuru, e enquanto seus amigos estão felizes por ele, Mami não está. Depois disso, Chizuru estabelece algumas regras básicas de que ele deve continuar pagando seu aluguel. E enquanto ela fala, Kazuya se distrai pensando no quanto ela é incrível. Então, Kazuya paga pelas bebidas deles e se sente mal por ter que pagar por uma namorada. Mas Chizuru assegura a ele que o ajudará a encontrar a mãe perfeita para seu bebê. Eles encontram Shun e ele diz a Kazuya que também arranjou uma namorada e os convida para um encontro duplo. Enquanto ele cochila, uma garota esbarra em Kazuya mostrando-lhe seu pedaço do paraíso, chama-o de idiota e sai correndo sem dar a Kazuya a chance de se defender. Depois, eles se encontram com Shun para o encontro, e Kazuya ainda não consegue acreditar que uma garota namoraria esse bobão. Shun chega com a garota que Kazuya conheceu anteriormente, e Shun a apresenta como Ruka. Kazuya não consegue acreditar que alguém como Ruka namoraria um tolo como Shun, e Chizuru fica com ciúmes ao vê-lo admirar Ruka. Eles então começam o encontro fazendo escalada, e Kazuya não pode deixar de olhar para Chizuru enquanto ela luta para escalar. No entanto, ela rapidamente se torna boa nisso, diferente de Kazuya e seus braços fracos. Mas Rupa também está tendo dificuldades e recusa o incentivo de Kazuya. Enquanto as garotas brincam juntas, Kazuya pergunta a Shun como ele, um gremlin feio, consegue conquistar uma garota como Ruka. E enquanto Shun fica confuso sobre por que ele perguntou, apesar de já ter Chizuru, ele diz a Kazuya que garotas como Ruka gostam de um homem de verdade. E depois de ouvir isso, Kazuya sente que ele é o completo oposto. Percebendo que ele está desanimado, Chizuru encoraja Kazuya dizendo que seu esforço para conquistar Mami não será em vão, mas em seu coração é Chizuru que Kazuya quer. Ela oferece a ele sua bebida, e quando ele aceita, ela diz para Kazuya não lamber a saliva que ficou. Ruka aparece e pede para falar com Chizuru em particular. Então, enquanto Chizuru age de forma fofa, Ruka diz a ela que sabe que ela é uma namorada de aluguel. E enquanto Chizuru tenta se salvar, começa a entrar em pânico e rapidamente conta isso a Kazuya. Eles percebem o quão encrencados estarão se as pessoas descobrirem, então tentam criar um plano para enfrentar Ruka. Mas Chizuru não se importa, e apenas diz a Ruka que está namorando Kazuya de verdade. No entanto, Ruka não acredita e diz a ele para beijá-la para provar. Ruka revela que, depois de ouvir sobre o salvamento heróico de Kazuya no mar, beijar deveria ser uma saudação para eles. Enquanto Kazuya está em pânico, Chizuru toma a iniciativa e se aproxima para beijá-lo. Mas em vez disso, ela finge beijá-lo por trás do celular como disfarce e diz a Ruka que isso deveria ser prova suficiente. No entanto, Ruka ainda não acredita, o que deixa o casal em pânico. E quando Shun volta, Kazuya arranja uma desculpa para Chizuru sair rapidamente, com medo de que Ruka peça para ela aplaudi-lo. Depois que Chizuru vai embora, Kazuya acompanha Shun e Ruka de perto, se recusando a deixá-los sozinhos caso Ruka revele o segredo. No entanto, Ruka vai para casa e isso surpreende Kazuya pelo quão curto é o encontro de Shun. Percebendo que precisa fazer algo, Kazuya vai atrás de Ruka para calá-la. Mas ela já está esperando por ele, dizendo a Kazuya que sabe a verdade. Ele tenta convencer Ruka de que está namorando Chizuru, e nesse processo, ele acidentalmente marca um touchdown com suas bolas de boliche, resultando em levar uma surra. Enquanto ela se afasta, ele continua tentando convencê-la. E após algumas tentativas, Ruka assegura a Kazuya que não contará a ninguém sobre seu relacionamento de aluguel. Ele conta a Ruka a verdade sobre ter sido dispensado pela ex e alugado Chizuru para ajudar com suas feridas, apenas para cometer o erro de apresentá-la à sua família como sua namorada de verdade e confessar como não quer deixar sua avó triste. Ele pega um gravador de voz, implorando para Ruka falar nele e promete ficar quieto. Vendo essa bobagem, Ruka foge e quase esbarra em uma senhora idosa, ela escorrega nas escadas, mas Kazuya consegue salvá-la enquanto coloca seu corpo na linha. Kazuya começa a implorar pelo bem de Chizuru, dizendo a Ruka que ele não quer que Chizuru seja afetada, pois ela é a melhor namorada do mundo. E depois de ver seu desespero genuíno, Ruka diz a ele que ela também é uma namorada de aluguel. Em seguida, Kazuya conta a Chizuru o que aconteceu e ela fica brava com isso, e quer descobrir sobre a agência de Ruka para registrar uma queixa por colocar uma colega namorada de aluguel em risco. Chizuru descobre e percebe que Ruka provavelmente fez a mesma coisa para descobrir que Chizuru é uma namorada de aluguel, vendo como eles estão em um restaurante juntos. Kazuya usa seu charme e chama Chizuru de uma boa garota por querer estar com ele sem receber pagamento. E isso deixa Chizuru tanto irritada quanto envergonhada, e ela diz para ele não ter ideias, para ficar de olho em Ruka.
No dia seguinte, Kazuya pede a Shun para se encontrarem para que ele possa perguntar mais sobre Ruka. Mas de repente, a própria Ruka aparece e diz a Kazuya que ela está aqui para encontrá-lo. Então Shun aparece e Kazuya a leva para algum lugar privado, percebendo que isso parece ruim na frente de Shun. De repente, Ruka pede a Kazuya para abraçá-la, mas Shun entra na sala. Então Kazuya leva Ruka para se esconder com ele debaixo de uma mesa. Ruka coloca a mão de Kazuya ao redor dela, pega o telefone e ele começa a tocar, alertando Shun. O telefone mostra que seus batimentos cardíacos aumentam e ela começa a se sentir confusa. Quando Shun os encontra, apesar das tentativas de Kazuya de consertar a situação, Ruka agradece a Shun por alugá-la, revelando que ele usa namoradas de aluguel, o que destrói seu orgulho como homem. Kazuya informa Chizuru sobre o que aconteceu e até mesmo ela se sente mal por Shun que foi exposto. No entanto, Kazuya sente que há algo mais em relação a Ruka, que age de forma estranha ao seu redor. Como se os deuses do enredo gostassem de brincar, Ruka aparece na frente dele, fazendo Kazuya e Chizuru entrarem em pânico. Ruka sabe que Chizuru mora ao lado dele e os acusa de terem um relacionamento impróprio, apesar de ser apenas de aluguel. De repente, ela começa a agir de maneira estranha, pega seu telefone para gravar a voz e promete não expô-lo somente se Kazuya namorá-la. Com sinceridade, Ruka diz a Kazuya que gosta dele depois de ver o que ele fez por Chizuru. E ela acredita que Kazuya trataria uma namorada de verdade ainda melhor do que uma alugada. Assim que Kazuya começa a imaginar namorar Ruka, Chizuru sai do seu quarto e diz a Ruka que ela está dificultando as coisas para Kazuya. Mas Ruka rebate e diz a Chizuru que ela também dificultou quando Kazuya tentou avançar a história com ela. Ouvir isso deixa Chizuru enojada, mas Kazuya as acalma e pede para conversarem lá dentro. Então, Kazuya leva Chizuru para o seu quarto, o que ela faz de boa vontade, e Ruka a critica por quebrar a regra da namorada de aluguel, acusando-a de já ter ficado com ele. Enquanto Ruka também entra e tenta marcar seu território, eles pedem para ela esperar do lado de fora, e ela concorda somente porque Kazuya lhe pediu. Então, embora Kazuya admita que acha Ruka envolvente, ele também não quer magoar Shun namorando-a, e Chizuru concorda com o sentimento dele, apesar de prometer ajudá-lo a conseguir uma namorada. Querendo proteger seu segredo, Kazuya tem uma ideia de contar a verdade para Shun, para que, por vergonha de alugar Ruka, ele não exponha Chizuru também sendo uma namorada de aluguel, mesmo que Ruka diga para ele fazer isso. Então, Kazuya pula pela janela para encontrar Shun depois de dizer a Chizuru para distrair Ruka. No entanto, Ruka entra de repente, fazendo Kazuya cair. Assim que Ruka está prestes a persegui-lo, Chizuru tenta convencê-la a parar, mas Ruka diz a Chizuru que ela esteve procurando alguém como Kazuya a vida toda. Ela alcança o mancando Kazuya e enquanto quer namorar com ele, Kazuya implora para que ela pare, pois ele não quer magoar os sentimentos do amigo. De repente, Ruka começa a chorar e desabafa com Kazuya, dizendo o quanto o ama apesar de tudo estar contra ela. E que ela não vai contar a verdade para ninguém. Depois de ouvir isso, Chizuru aconselha Kazuya a namorar com Ruka, depois que ela convence Chizuru de que realmente ama Kazuya. E após alguma consideração, Kazuya concorda. Ele rapidamente se arrepende, pois Ruka é uma namorada pegajosa que impõe regras rígidas e está sempre saindo com ele, afastando-o de Chizuru e deixando-o deprimido. De repente, ele ouve Chizuru no chuveiro e após 10 segundos de grandeza, ele tem clareza e percebe que precisa se afastar de Ruka. No entanto, Ruka aparece na faculdade dele, mais grudenta do que nunca, então Kazuya a puxa de lado e implora para ela não fazer isso na faculdade onde Shun pode vê-los. Embora Ruka tenha uma objeção, ela concorda com o pedido dele e pergunta se ele quer ir ao cinema assistir ao especial de Natal de Johnny Sins, ao que Kazuya concorda. Enquanto eles estão sendo carinhosos, Chizuru assiste de longe, fora, e quando suas amigas a tiram de seu devaneio e a convidam para uma festa de Natal, Chizuru diz que tem outros planos. Elas começam a acusá-la de ter um namorado, mas enquanto Chizuru nega, ela ainda tem Kazuya em mente. De volta para casa, Kazuya diz a Ruka que ele tem planos familiares durante o Natal para que ele possa se distanciar dela. Mas na sua mente, ele deseja que pudesse passar o Natal com Chizuru. Ele verifica a agenda de Chizuru, mas descobre que ela está totalmente ocupada no Natal, e isso faz Kazuya começar a pensar por que ela trabalha tanto e ainda vive em um lugar ruim, apesar de não gastar muito. No dia seguinte, enquanto anda pela cidade, ele vê Chizuru passando correndo, parecendo mais encantadora do que nunca, e ela está lá para encontrar um verdadeiro galã. A princípio, Kazuya apenas pensa que é mais um de seus clientes, mas então começa a pensar o pior, que ela está realmente em um encontro de verdade com seu namorado, o que o assusta. Enquanto ele recusa a ideia em sua cabeça, Kazuya imagina Chizuru transando com o cara e começa a segui-los. Kazuya descobre que o nome dele é Umi, e o segue até um cinema, juntando-se a eles para assistir a um filme. Depois ele continua a segui-los e lentamente percebe que Umi não é apenas um cliente para ela, e isso deixa Kazuya com ciúmes ao vê-la tão feliz com outra pessoa.
Enquanto Kazuya continua seguindo-os, fica mais evidente que eles são um casal, e quando começam a falar em comer na casa um do outro, Kazuya imagina o pior e parte seu próprio coração, lentamente entrando em contato com a dura realidade. Mais tarde, Kazuya se encontra inesperadamente ao lado de Yumi no banheiro e ouve Yumi no telefone falando sobre Chizuru com algum cara suspeito sobre sua aparência e suas 3 medidas, o que faz Kazuya pensar que ele está tramando algo suspeito para Chizuru. Percebendo que Chizuru está em apuros, Kazuya volta ao jogo e os persegue, mas após se convencer de que Yumi não tem boas intenções e vê-los quase se beijando, Kazuya escorrega e os confronta. Ele começa a acusar Yumi de ser um esquisito que quer lamber os dedos dos pés de Chizuru e cheirar suas meias, mas depois de algumas discussões, mesmo com toda a dor em seu coração, Chizuru diz a verdade de que ela é uma atriz em treinamento, e Yumi é um colega ator que está ajudando-a. Kazuya aparece com todas as provas de sua perseguição, mas tanto Yumi quanto Chizuru dizem a ele que ele entendeu tudo errado. Kazuya não consegue acreditar, e quando Chizuru pergunta, ele confessa que esteve perseguindo-os desde o início, e no meio do caminho ficou preocupado com ela se envolvendo em algo suspeito. Chizuru cede, mas o chama de idiota, e enquanto ele concorda, Kazuya percebe que realmente se apaixonou por ela. De repente, Chizuru joga um presente para ele e explica que Yumi estava ajudando-a a escolher, e dentro está uma capa de celular que Chizuru escolheu só para Kazuya. Mesmo estando nervosa, Chizuru tenta manter a compostura e diz que não é um presente, mas um símbolo de desculpas por fazê-lo lidar com Ruka sozinho. Kazuya começa a chorar como um homem de verdade, e diz a Chizuru que é a primeira vez que uma garota lhe compra um presente. E ao ouvir isso, Chizuru se senta ao lado dele enquanto a neve cai do alto para começar o Natal. Depois as coisas melhoram. Kazuya consegue um emprego para garantir a estabilidade financeira e está feliz como a única pessoa que recebe um presente de uma namorada de aluguel. No entanto, ele lê as resenhas dela e descobre que Chizuru deu presentes para seus outros clientes, o que o deixa desanimado. Quando ele tenta fazer com que Chizuru pare de fazer isso para evitar que seus clientes se apaixonem, ela se recusa, e por curiosidade, pergunta a Kazuya se ele a ama. Embora isso o machuque, ele nega e ao ouvir isso, Chizuru fica aliviada, o que magoa Kazuya um pouco. Então eles dão as mãos em público apenas para parecerem casais, mas Ruka aparece chateada e acusa Kazuya de traição. E após ele negar, Ruka o leva para um encontro de emergência que Kazuya não quer fazer. Durante o encontro, Kazuya está pensando em Chizuru, e quando Ruka percebe, ela coloca uma venda nele e o leva a algum lugar. Após alguns minutos, ela a retira, e Kazuya rapidamente percebe que está prestes a haver um desenvolvimento na trama. Vendo que está em um motel, Kazuya tenta fugir, enquanto também se sente tentado no fundo. Ruka fica chateada e exige que ele explique seu verdadeiro relacionamento com Chizuru. E sem escolha, Kazuya conta tudo a ela. Ruka dá um tapa nele e diz que ele não pode continuar vivendo assim. Então, em vez de repreendê-lo, Ruka oferece uma alternativa ao se tornar sua verdadeira namorada. Enquanto Kazuya tenta se desculpar, Ruka vai direto ao ponto e diz a Kazuya para fazer a avó dele feliz, fazendo um Kazuya Jr. com ela. Kazuya tenta fugir e Ruka insiste para que ele deixe de lado seus desejos e faça um exercício intenso com ela. Mas Kazuya corre para o banheiro. Enquanto Kazuya está no banheiro, se esforçando para se segurar, Ruka vê uma mensagem no telefone de Kazuya. Então Kazuya sai para encontrar Ruka, mas ela já se foi com o coração batendo muito forte. Meses depois, Kazuya aluga Chizuru para o ano novo. E quando Nagomi aparece, Chizuru se transforma no modo namorada, o que faz a velha chorar. De repente, Ruka aparece, causando um rebuliço e rapidamente impressiona Nagomi. Kazuya percebe que ela viu sua mensagem, e Chizuru avisa Kazuya que ela pode contar o segredo. Quando Nagomi pergunta, Kazuya a apresenta como amiga de Chizuru. E enquanto Chizuru tenta apoiá-lo, Ruka simplesmente diz que está namorando Kazuya, o que choca a todos e irrita Nagomi. Ela pede a todos para entrarem, assim ela pode falar com Kazuya sobre isso. E ela começa a abusar de Kazuya, dizendo para ele não começar seu próprio harém. Mas Kazuya mente para sua avó e diz que Ruka está no espectro acústico e é uma mentirosa patológica que gosta de falar bobagem. Nagomi acredita na mentira dele porque não consegue imaginar seu neto fracassado conquistando 2 garotas ao mesmo tempo. Enquanto isso, ao entrarem no restaurante, Chizuru leva Ruka ao banheiro para ter um pouco de privacidade. E enquanto tenta inventar desculpas, Ruka traz de volta a realidade e diz que tornar Ruka a verdadeira namorada será melhor para todos, pois não é baseado em uma mentira. De repente, Ruka apalpa e pergunta a Chizuru se ela realmente gosta de Kazuya. E quando Chizuru nega, Ruka dá o choque de realidade e diz para ela comer terra enquanto se torna a verdadeira mãe do bebê de Kazuya. Pois ao contrário de Chizuru, Ruka está falando sério sobre ele, o que deixa Chizuru chocada. Durante a refeição, Ruka está fazendo o seu melhor para impressionar os adultos. Mas ela percebe que algo estranho está acontecendo, então ela puxa Kazuya de lado para explicar.
Enquanto os adultos contam a Chizuru o que Kazuya lhes disse, Ruka não consegue acreditar que agora é rotulada como mentirosa patológica. Ruka não gosta de ser tratada assim, tendo que fingir ser amiga dele, e diz a Kazuya enquanto segura sua mão que ela é sua namorada. Após a refeição, eles visitam o santuário e, sem que percebam, Ruka leva Nagomi para conversar em particular. Assim como Ruka está prestes a contar a verdade a Nagomi de que ela é sua verdadeira futura neta, Nagomi pergunta a Ruka, como amiga de Chizuru, tudo sobre Chizuru, e ela confessa que se apaixonou por Chizuru como pessoa e potencialmente como membro de sua futura família. Ao ver isso, Ruka percebe que perdeu a batalha antes mesmo de começar. Chizuru aparece ofegante e Nagomi começa a mimá-la, o que deixa Ruka com ciúmes. Depois que os adultos vão embora, eles agradecem a Ruka por não contar o segredo. Mas em vez de fazer as pazes, ela declara guerra a Chizuru e diz a Kazuya que será sua verdadeira namorada, uma que Nagomi aceitará. Dias depois, Ruka se junta a Kazuya em seu local de trabalho no karaokê para fechar a distância com Chizuru, e quando ele se opõe, ela o delata ao gerente por lamber microfones usados por clientes depois que eles visitam o que o gerente acredita. Assim que as coisas parecem ruins, piora ainda mais quando seus amigos aparecem, reservam uma sala de karaokê e começam a torrá-lo. Então, Kaede informa a Kazuya que Shun se transformou em um emo que escuta Linkin Park e tuita sobre ter o coração partido e odiar mulheres. E ele pergunta a Kazuya se ele sabe algo sobre isso, o que ele secretamente sabe. Em seguida, Kazuya tenta fazer Ruka se desculpar com Shun por expô-lo, e enquanto Ruka realmente se sente culpada, ela explica que fez isso para ficar com Kazuya e que ela não era mais do que uma namorada de aluguel para Shun. Então, Kazuya recebe seu pagamento, e enquanto imagina gastá-lo para alugar Chizuru, percebe que isso vai irritar Ruka. Ele começa a pensar em Shun, e como ele foi de certa forma responsável por fazer com que ele tivesse o coração partido. Mas então Kazuya tem uma ideia e vai até Chizuru para pedir ajuda. No dia seguinte, Shun está esperando Kazuya na frente da estação e se sente com ciúmes de Kazuya, que está com Chizuru. De repente, Chizuru aparece e se apresenta como namorada de aluguel, o que choca Shun. Chizuru pega na mão dele e o leva para um encontro, e enquanto Shun se recusa a acreditar que ela é uma namorada de aluguel, Chizuru ainda o trata ativamente como se fosse seu namorado. No entanto, Shun imagina que está sendo enganado e diz a Chizuru que vai apenas para casa. Mas depois que Chizuru usa seus olhos de cachorrinho combinados com os de Ri, Shun cede e a acompanha ao parque de diversões. Eles então passam seu tempo como um verdadeiro casal, andando de montanha-russa e entrando em casas assombradas. Após algumas horas, Shun lentamente cede, e como se o deus da sabedoria o atingisse, ele começa a monologar sobre como os garotos são tolos por alugar mulheres incríveis como Chizuru, sabendo que elas nunca os amarão de verdade. No entanto, Chizuru diz a ele que não concorda, pois acha que os garotos, embora infantis, também são românticos, e que, enquanto garota de aluguel, ela não pode oferecer o que uma namorada real pode, mas pelo menos pode curar suas feridas e fazer ele se sentir melhor. Shun se dobra com ouvir as palavras e pensa consigo mesmo como Kazuya é sortudo por ter uma garota como ela como namorada, e depois de hoje, ele também quer uma namorada. Depois, ele agradece a Chizuru pelo encontro e revela que sabe que tanto ela quanto Kazuya fizeram isso para animá-lo depois do que aconteceu com Ruka. De repente, Kazuya aparece, e percebendo o quão constrangedor é, Chizuru sai para dar aos garotos um pouco de privacidade. Kazuya conta a verdade toda para Shun, e ao invés de ficar bravo, Shun começa a rir da sua situação boba com a avó e tudo mais. Eles riem da solidão um do outro, já que ambos são perdedores, e Shun elogia Chizuru dizendo que por causa dela, ele se divertiu e percebeu como garotas podem ser incríveis. Kazuya então vai embora depois que Chizuru volta para continuar o encontro. E enquanto Shun acha que Kazuya é incrível, ele também está confuso sobre por que Chizuru está disposta a fazer isso. Por curiosidade, ele pergunta a Chizuru se ela poderia amar seu próprio cliente. E ao ouvir isso, Chizuru se lembra de como Kazuya pediu para ela fazer essa missão. Ela se lembra de como Kazuya mostrou que estava disposto a se envergonhar ao expor a verdade para seu amigo, e como ele lhe disse que uma garota como Chizuru faria qualquer homem querer uma namorada. Com um rubor na bochecha, Chizuru responde a Shun e diz que talvez possa se apaixonar por um cliente. E depois de ver como ela brilha, Shun pensa que ela talvez goste de Kazuya. Depois, ao ver que o Shun está de volta ao normal, Kazuya vê uma mensagem de Chizuru pedindo para se encontrarem na varanda. Então ele começa a se vestir e a limpar seu quarto caso a trama avance. Então, ele a encontra, e ao contrário do que ele imagina, Chizuru pede ajuda a Kazuya para alugar sua amiga mais jovem, que acabou de começar a ser uma garota de aluguel. Amigo. Chizuru então pergunta sobre seu desenvolvimento com Mami, e Kazuya afirma que enquanto ele prometeu uma vez fazê-la feliz, agora ele não sabe se ainda tem esse mesmo sentimento. Dias depois, a garota em questão, Suma, uma garota universitária normal que pensa que a vida é só diversão, marshmallows e arco-íris, junta-se à namorada de aluguel e admira Chizuru.
Enquanto ela é tímida durante os encontros e tem dificuldades em iniciar um romance, Chizuru acha que a timidez de Sumi é seu maior trunfo e tudo que ela precisa é ser mais... Agora Sumi encontra Kazuya e se esconde dele por timidez, e quando ela fala com ele, ela luta para dizer uma palavra. Percebendo o quanto Sumi é introvertida, Kazuya toma a iniciativa, mas enquanto ele não... Olhando, Mami passa e o vê com Suina. Então, para praticar, Kazuya pede a ela para sorrir, e quando ela sorri, ela parece horrível, o que a deixa ainda mais envergonhada. Após suas poucas interações, Kazuya considera Sumi inadequada para ser uma namorada de aluguel, mas como Chizuru pediu sua ajuda, ele está determinado a fazer o seu melhor. Eles vão a uma pista de boliche onde os garotos ficam babando ao ver Sumi, e depois de alguma observação, Kazuya acha ela fofa, apesar de sua falta de enredo. Ela lança olhares fulminantes para os outros jogadores para aprender a jogar, e quando é a vez dela, ela escorrega, aparece e faz um strike. Kazuya pergunta a Sumi por que ela trabalhou como namorada de aluguel, ao que ela responde que quer mudar e ser mais extrovertida. E ao ouvir isso, Kazuya quer ajudá-la. Então, enquanto Kazuya vai buscar bebidas, alguns caras começam a importunar Sumi. Não querendo decepcionar Chizuru, Kazuya puxa Sumi e a salva desses caras. Depois disso, Sumi se abre mais para Kazuya, pede desculpas a ele, agradece, segura sua mão e dá a ele um sorriso que proporcionará a todos nós solitários um pouco de calor. Enquanto eles continuam o encontro, Moni o segue de perto. Quando eles tomam sorvete, apesar de corada, Sumi pede a Kazuya para dar uma mordida, e quando ele lambe o sorvete dela, ela também lambe de um jeito que faz a mente de Kazuya devagar de forma indecente. Eles continuam fazendo outras atividades onde Sumi teimosamente faz o seu melhor e falha. Mas durante a patinação no gelo, eles caem um sobre o outro, e enquanto Kazuya quer beijar, ele de repente começa a ter sangramentos nasais e precisa ir ao banheiro. Quando ele volta, Mona está lá com Sumi, o que o deixa chocado, e enquanto Kazuya tenta explicar quem é Sumi, ela se agarra a Kazuya como um bebê koala e afirma sua dominância para provar que é sua namorada. Então Moni pede um pouco de privacidade, e depois que Sumi sai, Moni diz a Kazuya que desde que eles terminaram, ele mudou de um fraco para um galã que está lidando com duas vilãs ao mesmo tempo. Mami garante a Kazuya que seu segredo está seguro, e ela sai, mas enquanto passa, Sumi vê a verdadeira Mami. Depois eles terminam o encontro e Mami, enquanto Cora, agradece Kazuya pelo encontro. Kazuya diz a ela que depois de hoje, ele acredita que ela pode ser uma namorada de aluguel fofa e quieta, o que lembra a Mami exatamente o que Chizuru lhe disse. Ao Kazuya sair, Mami grita o nome dele e diz que deseja encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Mami ainda está pensando sobre o que acabou de ver e se pergunta como Kazuya consegue ter duas garotas devorando seu pepino. Por curiosidade, ela procura as redes sociais de Sumi, mas acaba encontrando o site de namoradas de aluguel, e lá ela encontra algo chocante de volta com Kazuya. Ele está com os meninos onde Kaiba informa a ele que sua avó está ajudando com seu site. De repente Chizuru passa enquanto está no trabalho e Kazuya rapidamente distrai Kaiba para longe. Em casa, Chizuru joga um pedaço de madeira na janela de Kazuya para conversar na varanda, e lá ela agradece a ele pelo excelente trabalho com Suoma. De repente, Chizuru informa que quer deixar seu trabalho de namorada de aluguel depois que Yumi conseguiu para ela um grande papel em sua peça. Ela pergunta a opinião de Kazuya, e embora ele se sinta confuso, ele demonstra seu apoio a Chizuru para realizar seu sonho de se tornar atriz. Percebendo que está chegando ao fim, Kazuya sente a necessidade de ser honesto com sua avó e se despedir do seu amor por Chizuru. Na manhã seguinte, Chizuru está pronta para seu trabalho de acompanhante para um novo cliente, mas em vez de um rapaz, Mami aparece como cliente dela. Enquanto isso, Kazuya é convidado para um encontro por Ruka, e após sua conversa com Chizuru, que quer seguir em frente na vida, Kazuya aceita o encontro com Ruka, que parece uma delícia. Eles vão fazer compras de roupas, e enquanto Ruka sabe que Kazuya ainda ama Chizuru, ela diz a ele que fará o seu melhor para fazê-lo amá-la de forma natural. Lentamente, Kazuya percebe que Ruka é uma garota incrível com muitas qualidades que qualquer homem adoraria. E ao perceber isso, ele a leva para conversar em particular, olha intensamente e diz que quer oficializar. De repente, Mami e Chizuru passam por eles e entram em uma sala de karaokê, o que faz Kazuya entrar em pânico. Lá dentro, Mami dá a Chizuru a taxa de aluguel, e quando ela se recusa, Mami a obriga a aceitar e explica que descobriu sobre ela ser uma locatária pelo site. Chizuru pergunta a Mami por que ela a reservou neste dia específico. Mas como uma tortura doentia, Mami ignora sua pergunta, coloca uma música, se aproxima de Chizuru, entrega o microfone para ela e manda cantar. Enquanto Chizuru canta, Kazuya percebe que Mami entende a verdade sobre Chizuru ser uma alugada após ver Sumi com ele. Ruka aparece e fica curiosa sobre o quarto, e não querendo que ela descubra, Kazuya a tira de lá. Querendo saber, Kazuya abre a porta um pouco e escuta as duas garotas.
Lá dentro, Mami elogia Chizuru por conseguir atuar como namorada de Kazuya e enganar todos, mas ela diz a Chizuru que quer que ela pare com o negócio de namorada falsa, pois ver ela sorrindo falsamente ao lado de Kazuya e impedindo-o de conseguir uma namorada de verdade enoja Mami. Enquanto Chizuru sai com Mami, Kazuya sabe que Chizuru está fazendo isso por ele e ele precisa fazer algo. Então ele engole água, força-se a vomitar e diz ao seu gerente que está doente, o que resulta em um dia de folga. Ruka tenta levá-lo ao hospital, mas Kazuya rejeita sua oferta e corre para fora para ir atrás de Chizuru. Na sua cabeça, ele se culpa pelo que está acontecendo com Chizuru e quer consertar isso. Então ele os alcança e se esconde para não ser pego. Mami assegura a Chizuru que não contará a ninguém sobre o seu trabalho, mas justo quando Mami está saindo, Chizuru pergunta a ela sobre seus sentimentos por Kazuya. Chizuru conta tudo o que Kazuya disse a ela sobre seus sentimentos por Mami e como ele ainda não superou. Mas ao invés de responder, Mami pergunta a Chizuru como ela se sente sobre Kazuya depois de ter sido sua namorada de aluguel por um ano, potencialmente se apaixonando. No entanto, Chizuru apenas diz que Kazuya é seu namorado, o que Mami entende como uma desculpa para uma resposta. Assim que Mami está prestes a sair, Chizuru se lembra da imagem de Kazuya dizendo o quanto o destrói que Mami terminou com ele. De repente, Chizuru segura Mami para impedi-la de ir embora e exige que ela dê uma segunda chance a Kazuya, pois Chizuru viu que tipo de grande homem Kazuya é. No entanto, Mami diz a Chizuru para ficar fora do relacionamento dela e que isso é entre ela e Kazuya. Depois de ouvir tudo, Kazuya não consegue deixar de chorar como um bebê, e quando volta, ele espera por Chizuru na frente do quarto dela. Então, Kazuya agradece a ela pelo que fez e revela que ouviu tudo. No entanto, Chizuru se desculpa por não conseguir arranjar uma namorada para ele, mesmo tendo tentado o seu melhor. Ouvir suas palavras faz Kazuya se sentir ainda mais mal e questionar por que ela está fazendo tudo isso, apesar de não ser paga. E aqui, ele reconhece seu amor por ela e tudo sobre ela, desde seu pior lado até o melhor. Enquanto Chizuru o aconselha a ir atrás de Ruka ou Mami, Kazuya reúne sua coragem e diz a Chizuru que é ela quem ele quer, o que choca Chizuru tão profundamente que desencadeia os créditos mostrando seus melhores momentos juntos. No entanto, quando Chizuru pede que ele explique, Kazuya desiste e diz a Chizuru que a quer como namorada de aluguel, como o covarde que é. Chizuru diz a ele para não ser enganador e se desculpa, pois um dia vai deixar de ser uma acompanhante assim que se tornar uma atriz. Kazuya deseja-lhe doces sonhos, foge para o seu quarto e começa a se arrepender de quase ter se declarado para Chizuru. No entanto, depois de tudo que viu, ele está convencido de que Chizuru não tem sentimentos por ele, e que um dia não haverá mais. Enquanto isso, Chizuru está em pânico na porta ao lado, se perguntando o que Kazuya quis dizer quando disse que a quer para ele. Após a noite em que Kazuya quase confessou, ele agora está em conflito, sabendo que em breve Chizuru deixará de ser uma namorada de aluguel quando se tornar atriz. Com a bomba relógio em contagem regressiva, ele pensa que deveria contar a verdade para sua avó, mas ele percebe que o destino de Chizuru não está determinado, já que ela ainda não é atriz. Ele lembra como Chizuru lhe disse que vai participar de uma peça nos próximos dias. Então Kazuya decide conferir. Dias depois, ele chega ao teatro onde a peça será realizada. E ali ele se convence de que está ali apenas para dar apoio moral, e não para agir como um fã entusiasmado. No entanto, quando entra, ele recebe um folheto e começa a se empolgar ao ver o rosto de Chizuru por toda a parte, exibida como uma das atrizes da peça. Kazuya então entra numa sala de apresentação, e lá vê um homem idoso que o lembra de que Chizuru lhe disse que um grande diretor também está procurando talentos. E ela espera estar no próximo filme dele. Ele fica nervoso pensando na atuação de Chizuru. E sem que ele saiba, Sumi também está atrás dele, mas antes que ela diga qualquer coisa, a peça começa. Ela começa com uma princesa que quer ajudar o príncipe na caçada, mas seu pai, o Shogun, não permite. No início, Kazuya acha que Chizuru é a princesa. Então, um ninja aparece e revela-se ser Chizuru, que se parece com personagens de regra 34 do Naruto. Ela começa a atuar e, embora seja boa no papel, não provoca nenhuma reação do público. Mas então ela começa a lançar shurikens no palco, e acaba sendo bolinhos de peixe. O público começa a rir, o que agrada Kazuya ao ver que eles estão apreciando a atuação dela. À medida que ela continua sua comédia, as pessoas que assistem riem mais, e Kazuya se junta à diversão deles, apreciando a atuação a nível de Oscar de Chizuru. Mesmo quando os outros personagens atuam, Kazuya sabe que os olhos do público estão voltados para ela. E quando sua personagem é aplaudida ao sair de cena, Kazuya chora junto com todos no teatro. Após o final do espetáculo, eles recebem uma ovação de pé, e os aplausos são ainda mais altos quando se trata de Chizuru. Depois que todos saem, Sumi está prestes a cumprimentar Kazuya, mas quando o vê preso ao momento, ela sai sem dizer uma palavra, como nos ouvidos de Kazuya. Tudo o que ele ouve são os aplausos que sua preciosa Chizuru recebeu. Nos bastidores, Chizuru recebe elogios dos diretores da peça, e enquanto se sente esperançosa em conseguir um trabalho como atriz, ela ouve uma pessoa.
Quando ela dá uma olhada, vê o diretor que está fazendo a seleção de elenco e a atriz que interpretou a princesa. E enquanto Chizuru acredita que é a melhor atriz, outros atores comentam que o diretor tem uma ligação com a atriz que interpreta a princesa, o que faz com que ele a favoreça. Após ouvir isso, apesar de ser convidada para a festa pós-evento, Chizuru vai embora, ignorando o convite de Yumi. Isso aborrece Chizuru, pois, apesar de seu árduo trabalho, ela sente que ainda não é boa o suficiente. Enquanto isso, Kazuya está voltando para casa quando acidentalmente encontra a Chizuru chateada. Ela vê o folheto do show dela, e Kazuya admite que foi ao espetáculo dela. Vá! Ela diz para ele não ser tão pegajoso, já que ele é apenas seu cliente, mas ele diz que ficou genuinamente impressionado com sua atuação, chamando-a de próxima Mia Khalifa, e Chizuru fica genuinamente feliz ao ouvir seus elogios. Nesse momento, Kazuya a parabeniza por finalmente conseguir se tornar uma atriz de verdade, deixando o trabalho de namorada de aluguel. Mas Chizuru informa-lhe a verdade, que ela não conseguiu impressionar o grande diretor com sua habilidade. Enquanto Chizuru tenta se animar, dizendo como ela precisa ser melhor, Kazuya sabe que ela está profundamente magoada, e que se sente horrível por ficar um pouco aliviado ao saber que ela ainda será uma namorada de aluguel. Chizuru expressa como se sente que eles são iguais na forma como usam seu dinheiro para alcançar seus sonhos, mas Kazuya rejeita o sentimento dela, dizendo que, ao contrário do sonho dele, o sonho de Chizuru vale a pena lutar. Ele diz a ela que continuará alugando-a, mesmo que isso signifique que ele tenha que trabalhar, só para que ela possa usar o dinheiro e se aproximar de seu lindo sonho. Kazuya diz a ela que depois de ver o quanto ela estava disposta a lutar por seu sonho, ela merece alcançá-lo, e a única maneira que ele pode ajudá-la é alugando-a. Kazuya a incentiva a não desistir, e isso faz com que ambos fiquem envergonhados, mas então ela pisa no pé dele e corre de volta para casa. Então, ela recebe uma ligação de Umi e do ator que interpreta a princesa, que agradecem a Chizuru por sua ótima atuação, facilitando para os outros atores. Enquanto Chizuru responde feliz, seu coração está desmoronando. Após a ligação, ela começa a chorar, vendo como seu trabalho duro vai por água abaixo. De repente, ela recebe uma mensagem, e nela há dezenas de pedidos de namorada de aluguel. Tudo de Kazuya, e com suas palavras de encorajamento ainda em sua cabeça, dizendo para não desistir de seu sonho, ela aceita seus pedidos. Dias depois, após Kazuya terminar seu trabalho de meio período como prometido, ele aluga Chizuru para sair com ele. Eles se sentam em um café para o dinheiro do aluguel, mas antes de Kazuya entregá-lo a ela pede para ele falar primeiro. Ela diz a ele que ele não deve alugá-la toda semana, e quando Kazuya pergunta por quê, ela primeiro lembra a ele que Mani os avisou para não se encontrarem antes, o que Kazuya se recorda. Depois ela fala sobre Ruka que queria oficializar com Kazuya. E isso lembra de quando ele pediu a Ruka para levar a sério. Dias antes, Kazuya implorou a Ruka para deixá-lo continuar alugando Chizuru, dizendo que queria apoiá-la financeiramente como o bobão que ele é. Ruka rejeita a ideia dele por ciúmes, dizendo que qualquer outro cara faria isso de bom grado no lugar dele, e até transaria com ela por dinheiro se quisesse. Mas Kazuya conta a verdade sobre a situação de Chizuru como uma atriz em dificuldades que precisa do apoio dele. Depois de ouvir suas súplicas, Ruka, embora difícil, concorda com seus termos com a condição de que ele a leve a um dos shows de Chizuru, como um encontro para que ela possa ver sua atuação pessoalmente. E Kazuya fica feliz que Ruka concorda. Então, Kazuya e Chizuru começam seu encontro, mas antes de ir, Kazuya pede a ela para não agir toda fofa, mas sim ser ela mesma. Ela diz a ele que não pode, pois seu trabalho exige que ela seja a garota perfeita para seus clientes. Mas depois de ouvir isso, Kazuya utiliza seu charme final e diz a ela que seu jeito normal é a garota perfeita dele. Chizuru cede após ouvir seu charme divino e aceita seu pedido. Horas depois, eles terminam o encontro como de costume. E Kazuya começa a questionar a si mesmo por querer alugá-la toda semana. De repente, Chizuru se vira e diz a ele que, embora o tempo deles tenha acabado, ela ainda quer que ele passe tempo com ela. Eles então vão para um campo de beisebol onde Chizuru está rebatendo bolas rápidas como o famoso Jeter em seus melhores dias para desestressar um pouco. Ela explica que sempre está ali quando está estressada, mas sempre chama a atenção das pessoas, então convida Kazuya para ser seu companheiro. Kazuya começa a surtar percebendo que Chizuru o convidou para um encontro fora do serviço de aluguel. Mas Chizuru rapidamente o ignora, dizendo que não é um encontro. Os garotos atrás começam a cobiçar Chizuru, mas quando veem Kazuya, vão embora desapontados, se perguntando por que não conseguem conquistar uma gata enquanto um perdedor como Kazuya consegue. Kazuya vê que a cada tacada que Chizuru dá, ela está liberando a raiva que carrega por perder o emprego de atriz. Ele pergunta se eles podem se encontrar normalmente assim, e ela confessa que, embora quisesse evitá-lo no início, agora quer vê-lo como seu igual depois de ver que tipo de pessoa Kazuya realmente é. De repente, Chizuru acerta um home run, o que Kazuya a elogia por. Tira o capacete e pede um high five, o que deixa Kazuya nervoso. No entanto, ele corajosamente levanta a mão e Chizuru dá um high five com um sorriso no rosto. Ela então convida Kazuya para outro lugar, o que o surpreende, e o leva ao hospital, dizendo que sua avó Sayuri quer vê-lo. A avó começa a mimar Kazuya, tratando-o como seu futuro neto.
Mas quando Chizuru diz para ela parar de olhar para Kazuya, isso deixa Kazuya um pouco feliz ao ver Chizuru um pouco ciumenta. Chizuru então sai da sala para pegar água para as plantas, deixando Kazuya sozinho. Aqui Sayuri pede a Kazuya para falar sério. Ela pergunta se ele viu uma atuação de Chizuru e o que ele achou. Kazuya elogia a atuação de Chizuru, dizendo que é nível Oscar e também elogia como ela é forte como pessoa. Sayuri ri do comentário, dizendo que Chizuru é forte, mas revela a verdade de que, no fundo, Chizuru é fraca e carente. Ela conta a ele a história de como Chizuru costumava ser intimidada e dorme ao lado dela à noite, sentindo-se solitária. Sayuri expressa sua preocupação com Chizuru, dizendo que, apesar de sua forte aparência, ela ainda é uma garota solitária e carente por dentro. Sayuri olha para Kazuya e implora que ele seja a pessoa que verá e aceitará Chizuru por quem ela realmente é, e depois de ver o quanto Chizuru trabalhou duro. E quem ela realmente é, Kazuya diz a Sayuri que ama Chizuru e que a amará por quem ela é. Depois o casal volta para casa e Kazuya está determinado a ajudar Chizuru, mesmo que ele não seja seu namorado, para cumprir sua promessa a Sayuri. Ele deixa uma avaliação para Chizuru dizendo que ela é a melhor namorada que alguém pode pedir. Mas, de repente ela bate na porta, o que surpreende Kazuya e diz que perdeu a chave do quarto. Kazuya começa a questionar por que ela bateu na porta dele. Mas antes mesmo de ele recebê-la, Chizuru entra, fazendo Kazuya começar a ficar nervoso. Chizuru começa a se sentir à vontade no quarto dele, e enquanto Kazuya começa a pensar que ele tem uma chance de finalmente tocar nos seios dela e que ela passe a noite, ela vai para a varanda. Ela diz a ele que, como suas varandas estão conectadas, ela quer verificar se a janela dela está trancada, o que quebra o coração de Kazuya, que quer algo mais íntimo. Chizuru chega até as grades e Kazuya começa a se dobrar ao ver ela tentar chegar ao outro lado como uma irmã de criação que está presa. Enquanto ela luta, ele pensa em ajudá-la, mas não sabe onde tocar. De repente, Chizuru escorrega e Kazuya instintivamente agarra seus bolinhos de arroz para evitar que ela caia, fazendo-a soltar sons de felicidade que até os vizinhos podem ouvir. Ela consegue ver que sua janela está trancada e exige que Kazuya solte. Mas quando ele o faz, ela quase cai, então Kazuya a puxa para trás, fazendo com que ele caia em cima dela. Com seus corpos próximos, Kazuya começa a pensar que ela vai lançá-lo para a lua, enquanto tenta impedir que seu sangue flua para baixo. Mas em vez disso, Chizuru calmamente pede a ele para sair de cima dela. De repente, alguém bate na porta, e quando Kazuya abre, é a Mami. Eles começam a entrar em pânico, e Kazuya explica que ele não convidou Moni para um encontro a três com Kazuya e Chizuru. De repente, Moni percebe que a porta não está trancada, e Kazuya lembra como sua cabeça boba esqueceu de trancá-la depois de deixar Chizuru entrar. Ele rapidamente esconde Chizuru e os sapatos dela, e eles se agacham ao lado da porta. Mami começa a chamá-lo, mas não há resposta, e ela apenas vê que Kazuya é um idiota, esquecendo de trancar a porta antes de sair. Depois que Mami vai embora, ambos respiram aliviados, mas no caminho de volta, Mami percebe algo em sua cabeça. Ela se lembra de ter visto a bolsa de uma garota no quarto de Kazuya e se vira com um olhar mortal. Enquanto isso, Kazuya e Chizuru estão esperando Mami ir embora. E enquanto Kazuya quer que Chizuru passe a noite, Chizuru quer verificar lá fora. Eles verificam para ver que Mami não está presente, e que o senhorio voltou para que Chizuru possa pedir uma nova chave. Antes de Chizuru sair, Kazuya começa a pensar no que Sayuri lhe disse, e ele reúne coragem para dizer a Chizuru que se ele algum dia precisasse de ajuda e não pudesse pedir aos amigos ou aos pais dela, ela sempre poderia contar com ele. Chizuru se vira e confessa que seus pais não estão mais lá, onde seu pai saiu para comprar leite, e tanto sua mãe quanto seu avô foram jogar basquete com Kobe, deixando sua avó como sua única família. Depois de ouvir sua confissão, Kazuya não sabe o que dizer, então começa a falar sobre si mesmo. Kazuya conta a ela sobre sua família, onde ninguém morreu, como sua avó herdou a loja para ele administrar no futuro, e como ela o mimou desde pequeno para que ele pudesse ser seu sucessor. Chizuru pergunta se ele está apenas se gabando e Kazuya diz que não está. E que o que ele queria dizer é que apesar das dificuldades de Chizuru na vida, ela vive e trabalha mais arduamente do que ele e merece uma vida melhor do que ele. Kazuya expressa sua admiração por ela e diz-lhe que, após ver o quão incrível ela é como atriz, ele quer vê-la ter sucesso e ficar ao lado dela para sempre. Ele rapidamente percebe o quão estranho soou, mas Chizuru diz a ele que ele pode ficar ao seu lado para sempre, desde que a pague para ser sua namorada de aluguel. A imagem dela indo embora fica marcada em Kazuya até o dia, e ele encontra Chizuru na escola. Ele percebe que deve agir como se fossem estranhos, mas diferente de antes, Chizuru abre a palma da mão, saudando, e Kazuya se afasta na ponta dos pés como o homem mais feliz da Terra. Mas atrás dele, Mami está seguindo-o. Mais tarde, enquanto copia alguns documentos, Kazuya continua imaginando Chizuru nos papéis, mas de repente percebe algo.
Ele pensa que, no fundo, Chizuru sabe que ele a ama e que ela sempre pode denunciá-lo para a agência dela para cortar todos os seus contatos com ele por causa de seus sentimentos. Então, ele se pergunta por que Chizuru continua sendo legal com ele, apesar de seus sentimentos por ela. De repente, Mami aparece, o que surpreende Kazuya, e ela lhe pede um tempo. Eles então conversam em uma sala de aula vazia. E lá, Mami diz a Kazuya que sabe que Chizuru é uma namorada de aluguel e que ele a alugou antes. Kazuya entra em pânico, esperando totalmente que Mami a repreenda, chamando-o de perdedor virgem que não consegue conquistar uma gata. Mas em vez de fazer tudo isso, ela pergunta se ele contratou a Chizuru porque ela terminou com ele. Kazuya sabe que é a verdade, mas em vez de admitir, ele diz a ela que foi apenas uma coisa de uma vez e que alugou Chizuru apenas para pesquisa. Ele pede desculpas por mentir para ela e para todos por fazê-los pensar que ele está namorando Chizuru. Mas depois de ver como ele reage, Mani pergunta se ele ama Chizuru. Kazuya sabe que sim, mas mente dizendo que não tem sentimentos, o que deixa Mani aliviada. Ela então sai após a conversa e Kazuya fica aliviado por não ter sido repreendido e exposto por Mami. No entanto, fora da sala de aula, Mami sabe a verdade de que Kazuya mentiu e em seu coração ela o chama de perdedor por causa de seu próprio ciúme e se lembra da bolsa que viu, mas de repente, ela vê Kaibe e o chama. Mais tarde, Kazuya encontra Ruka que quer cozinhar para ele na casa dele. E antes que Kazuya recuse o avanço dela, ela o convida para ir às compras com ela. Então eles começam a comprar ingredientes. E quando Kazuya vê que Ruka está comprando carne de tartaruga, ele pergunta o que ela está fazendo. E ela diz que ele está fazendo um curry. Na casa do Kazuya, Ruka tranca a porta, o que confunde Kazuya, e explica que é para a segurança deles. Ela então começa a cozinhar e diz a Kazuya para sentar e apenas observá-la balançando suas bochechas enquanto cozinha na cozinha. No entanto, ela lhe oferece uma cerveja, e Kazuya percebe que ela quer deixá-lo bêbado, então ele recusa a oferta. Em vez de guardar a cerveja, Ruka a coloca no curry, dizendo que isso melhora o sabor. Kazuya se aproxima dela para ver sua receita, e procura na internet para descobrir que curry de tartaruga realmente existe, o que o surpreende. Kazuya percebe que deveria ser mais grato pelo que Ruka está fazendo, e ela expressa seus sentimentos, dizendo que finalmente sente como é cozinhar para um namorado. Depois de cozinhar, eles também comem o curry juntos, o que Kazuya aprecia, e depois, assistir a um filme juntos onde Kazuya está tendo dificuldade para se concentrar no filme. Ela então começa a enviar mensagens de texto, e quando Kazuya dá uma espiada, ele vê que ela está planejando passar a noite, o que Kazuya é contra. Ruka expressa sua frustração, dizendo que depois que ela o deixou sair com Chizuru, ele deveria deixá-la passar a noite como sua namorada. Kazuya tenta expulsá-la, mas do lado de fora está chovendo, e quando verifica o relatório do tempo, há um tornado próximo, então Ruka não pode sair. Ela sorri e toma um banho no lugar dele, e depois de sair, Kazuya vê que ela está vestindo sua camiseta sem calças, um visual que qualquer homem adoraria. Ele se esforça para se concentrar e diz a ela para vestir calças, mas ela se recusa a fazer isso, caso Kazuya queira algo rápido. Ruka começa a falar alto, mas Kazuya a impede, dizendo que Chizuru pode ouvi-los, o que faz Ruka ficar com ciúmes. No entanto, ela continua a falar mais alto, dizendo como eles vão aplaudir a noite toda para que Chizuru possa ouvi-los. Então, Kazuya a empurra para baixo para impedi-la, mas ao fazer isso, ele pode sentir seu corpo perto dele. Ruka garante a Kazuya que ela não vai brincar com ele sem que ele saiba, mas gostaria que ele tomasse a iniciativa. Depois de ouvir isso, Kazuya vai tomar um banho e lá ele se imagina dando para Ruka seu creme de bebê. E por causa disso, Kazuya alivia-se no banheiro. Depois do banho, Ruka percebe que Kazuya parece estranho e pergunta se ele se aliviou no banheiro por causa dela. Mas Kazuya nega tudo. Em seguida, ela mostra a ele seu TikTok, que tem milhares de curtidas, e Kazuya sabe que, como Ruka é fofa, os otários se juntam ao redor dela como tubarões em torno de sangue. De repente, ela deixa cair acidentalmente um preservativo e enquanto ambos entram em pânico, Ruka se explica, dizendo que comprou só por precaução. Kazuya rapidamente apaga a luz e vai dormir na cozinha, deixando Ruka sozinha para dormir na cama dele. Naquela noite, Kazuya tem dificuldades para dormir depois do que aconteceu, mas então ele sente algo em suas costas e percebe que Ruka está deitada atrás dele, tentando ele a mostrar sua anaconda. Ela começa a chamá-lo, ficando mais agressiva, e Kazuya se aproxima de seus limites, imaginando o nirvana que pode alcançar através do lindo ponto de trama de Ruka. No entanto, ele vê a capa de telefone que Chizuru comprou para ele, e isso o faz voltar. Atrás dele, Ruka diz que, embora saiba que não é Chizuru, dói saber que Kazuya não está atraído por ela. De repente, Kazuya fica em cima dela, e enquanto estão a uma distância de aplauso, ele lhe diz a verdade de que Ruka é extremamente atraente para ele, e que ter alguém como ela dizendo que o ama o deixa muito feliz. No entanto, Kazuya revela que se ele tiver relações com ela, não será por amor, mas por desejo. E ele implora para que Ruka vá embora antes que ele mexa com os melões dela. Justamente então, Ruka se afasta e dorme sozinha, mas em vez de ficar chateada, ela se sente feliz em saber que Kazuya a vê como atraente. O
Na manhã seguinte, Ruka zombou dele pela noite e deu um beijo em sua bochecha. Ao sair, ela começa a gritar alto em direção ao quarto de Chizuru, dizendo o quanto está agradecida por Kazuya tê-la mantido a noite toda e preenchido-a com seu amor sem parar. Ela então vai para casa, e enquanto Kazuya pensa que Chizuru não ouviu nada, Chizuru não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Dias depois, Kazuya está prestes a jogar o lixo fora quando encontra Chizuru fazendo a mesma coisa. Eles se cumprimentam, mas Kazuya percebe que ela está distante, então ele diz a ela que vai alugá-la novamente. Mas Chizuru pergunta se Ruka está bem com isso, revelando que sabe que Ruka passou a noite no quarto dele. Apesar de seus melhores esforços para dizer a verdade, Chizuru acha que ele está mentindo, e na verdade, o encoraja a continuar, já que ela foi a que o ajudou a arranjar uma namorada. Mas Kazuya não quer isso, pois quem ele realmente ama é ela. No entanto, em seu quarto, Chizuru tem dificuldades para estudar, já que o som de Ruka se gabando sobre Kazuya ainda está em sua cabeça. Enquanto isso, Kazuya está deprimido, sabendo que disse a verdade, mas ainda é considerado um mentiroso. Então ele percebe que o aniversário de Chizuru está próximo e quer comprar um presente para ela como uma forma de se redimir, mas ele não sabe do que Chizuru gosta. De repente, Kazuma tem uma ideia e aluga Sumi para ajudá-lo a escolher um presente. Eles se encontram para o encontro e começam relaxando em um café onde Kazuya admira o estilo adorável de Sumi, que destaca seus melhores atributos. Depois, eles vão a uma cabine de fotos onde Kazuya tem que abraçá-la, fazendo com que ambos fiquem constrangidos após verem. Kazuya realmente quer se gabar para seus amigos. De repente, Shumi pega sua mão e o puxa para um outlet de compras. Enquanto Kazuya ainda está pensando no presente de Chizuru, Sumi traz um chapéu para ele, dizendo que ele deveria experimentá-lo. Ele pergunta como está, ela timidamente o chama de legal. Kazuya desiste e decide comprar o chapéu, enquanto diz a si mesmo que quer mais elogios. Kazuya vê o sorriso brilhante de Sumi e percebe que, ao contrário de antes, Sumi está melhorando como namorada. Após uma hora de encontro, Kazuya pede uma sugestão a Sumi para o presente de aniversário de Chizuru. E após pensar um pouco, ela digita no seu telefone e sugere um romance. Kazuya rejeita a ideia dela, chamando isso de presente para idosos, e Sumi começa a chorar, fazendo Kazuya retirar sua afirmação. Ela então sugere um buquê de flores, e quando Kazuya se imagina dando as flores para Chizuru, percebe que é uma má ideia. Kazuya expressa sua frustração porque ele sabe que, como Chizuru é uma garota popular, qualquer um dos presentes dele seria insignificante comparado aos outros. Então ele quer escolher o presente. Depois de ouvir isso, Sumi o puxa para outra loja de departamentos, entra em um elevador, e quando saem, ela o apresenta a um show ao vivo de Power Rangers. A princípio, Kazuya se pergunta por que Sumi o trouxe aqui, mas depois de ver como os peitos da Power Ranger rosa são atraentes e como ela soa, ele percebe que é Chizuru. Ele vê que Sumi o trouxe aqui para se inspirar e após ver o quanto Chizuru é trabalhadora, ele fica mais motivado a encontrar aquele presente. Depois eles terminam o encontro. E antes de ir embora, Sumi diz a ele que o que importa no presente é que ele vem do coração. Depois, eles seguem seus caminhos separados. Mas então, Sumi vê a foto deles juntos e percebe que ela tem sentimentos por ele. Ela rapidamente alcança Kazuya, o que o surpreende, e depois de reunir sua coragem, ela pergunta a ele sobre o aniversário dele. Kazuya diz a ela quando é, e Sumi rapidamente sai correndo, dá um tchauzinho e coloca a data no celular como lembrete. Em seguida, Kazuya continua procurando por presentes, o que ainda o confunde. Então ele se lembra de Chizuru, e de como ela é uma trabalhadora esforçada, o que lhe dá uma ideia. Depois, Chizuru volta para seu apartamento cansada, toma um banho para se refrescar e recebe uma mensagem da atriz que conseguiu o papel que ela queria. Ela quer ficar chateada, mas responde educadamente. Chizuru vai até a varanda e encontra uma bolsa com Feliz Aniversário escrito. Ela sabe que é do Kazuya, e quando ela abre, tem um bilhete do Kazuya dizendo que ele não fez nada com a Ruka e uma caixa. Ela abre a caixa cheia de ameixas em conserva, conhecidas por repor energia. E embora ela ache isso bobo no início, ela come um enquanto se lembra de Kazuya e percebe o quanto é delicioso. Na manhã seguinte, Kazuya espia ao lado para ver que Chizuru aceitou seu presente. Quando ela sai, ele a cumprimenta, mas quando Chizuru o cumprimenta de volta friamente, ele acha que seu presente é lixo. No entanto, Chizuru agradece a ele pelo presente, dizendo que as ameixas em conserva estão deliciosas, o que deixa Kazuya feliz, mas também um presente para a geração mais velha, o que o aborrece. Então, Kazuya tenta falar sobre Ruka. Mas antes de ele dizer qualquer coisa, Chizuru diz a ele que acredita que eles não aplaudiram, o que alivia Kazuya. Ele diz a ela que quer alugá-la novamente para o aniversário dela, mas ela diz que vai a um encontro com as amigas, então não pode. Mais tarde, Kaibe começa a falar a verdade sobre como as melhores bochechas não são pelo tamanho, mas pela forma, e pergunta a Kazuya se ele conquistou as bochechas da Chizuru. Não querendo se envergonhar, Kazuya mente e diz que sim, o que o faz se sentir culpado. Kaibe convida Kazuya para uma social junto com ele e outro grupo, e Kazuya aceita. Mas horas depois, Kazuya chega na social e vê Chizuru. Ele começa a entrar em pânico, não querendo que seus amigos a reconheçam, mas eles não a reconhecem por causa do disfarce. Eles começam a social, e quanto mais eles bebem,
Quanto mais feliz Kazuya está, menos provável é que reconheçam Chizuru. No entanto, todos voltam sua atenção para Chizuru, provocando-a por ser tímida e não sair com nenhum rapaz. Uma das garotas, estando bêbada, começa a exibir os atributos de Chizuru, dizendo que eles merecem ser tocados, fazendo com que Kazuya e os garotos fiquem envergonhados, secretamente querendo mexer neles. Uma das amigas menciona o primeiro nome dela, e em vez de descobrir, Kaibe aponta que ela tem o mesmo nome da namorada de Kazuya, surpreendendo todos. Eles começam a falar sobre a namorada de Kazuya, dizendo como ela é perfeita e cheia de enredos, e as meninas a comparam com a Chizuru sentada ao lado deles, que é tímida. De repente, uma das garotas quer revelar o rosto de Chizuru e tira seus óculos. Mas antes que elas consigam ver, ela cobre o rosto. Todo mundo começa a brincar, dizendo como Chizuru parece uma das colegas de elenco de Johnny Sins. Mas Kaibe percebe algo diferente. E enquanto Kazuya pensa que ele percebe, Kaibe, estando bêbado, diz que Chizuru se parece com Johnny Sins usando uma peruca. Chizuru pega seus óculos de volta, mas então os garotos começam um jogo de bebida para todos, se recusando a parar o embalo. Na primeira rodada, Chizuru perde, então ela tem que beber um copo inteiro de álcool, mesmo sendo uma pessoa que não aguenta muito. Ao ver isso, Kazuya se sente culpado. Ele tem um plano, e quando a segunda rodada começa, ele perde de propósito para ter que virar sua bebida. Rodada após rodada, Kazuya continua perdendo de propósito e bebe uma quantidade interminável de álcool com seu fígado querendo se aplaudir. Palavra, os garotos ainda querem visitar o show de drag do James Charles, mas Kazuya opta por ir para casa sem querer beber mais. Durante a caminhada, ele começa a perder o equilíbrio e cai em uma grade, não conseguindo ficar de pé. Mas do nada, Chizuru aparece para ajudá-lo. Ela o ajuda a voltar para o apartamento onde ele cai das escadas por estar bêbado. Ela pergunta se ele precisa... E Kazuya diz a ela que está bem para não deixar Chizuru preocupada. No entanto, Kazuya tem dificuldade para colocar sua própria chave na fechadura do quarto, assim como eu na minha primeira noite com minha esposa. Então Chizuru o ajuda a abrir a porta. Ela o ajuda a entrar, e Kazuya pensa consigo mesmo o quão patético ele realmente é. De repente, Kazuya precisa vomitar, e quando ela tenta ajudar, ele diz para ela não se preocupar. Kazuya confessa que, porque sempre dificultou a vida para a outra Chizuru, ele quer ajudar a Chizuru atual que está com ele. Depois de ouvir isso, Chizuru o ajuda acariciando suas costas, empurrando-o para vomitar tudo, e ele chora sentindo o toque suave de Chizuru nas suas costas. De repente, Kazuya pula nela, e embora ela esteja com raiva, vê que Kazuya está desmaiado, então o deixa ficar em cima dela por um tempo. Na manhã seguinte, Kazuya se sente mal por causa da ressaca, e não consegue lembrar o que aconteceu na noite anterior. Ele de repente se lembra de como Chizuru cuidou dele, e não sabe se é real ou um sonho. De repente, seu telefone toca, e quando ele verifica, foi incluído no grupo de bebedeira da noite passada. Ele percebe que o contato pessoal de Chizuru está lá, e quando está prestes a enviar um convite de amizade para ela, imagina-a recusando, impedindo-o de fazê-lo. Na escola, Kazuya encontra seus amigos junto com as amigas de Chizuru, mas Chizuru não está lá. As garotas explicam que Chizuru está chateada porque elas convidaram os meninos sem avisá-la, e, ao ouvir isso, Kazuya conclui que o que aconteceu com Chizuru é um sonho. Mais tarde em casa, Kazuya ainda se sente horrível, imaginando que uma garota poderia apenas cuidar dele. Mas quando ele abre a geladeira, ele encontra uma bebida anti-ressaca de Chizuru aqui. Ele não pode acreditar que o que aconteceu não foi um sonho. Enquanto isso, Chizuru está da mesma forma, se perguntando se deve enviar um convite para Kazuya. Mais tarde no trabalho, Ruka provoca Kazuya, dizendo para ele finalmente pedir para oficializar, já que Chizuru recuou depois que ela passou a noite. Kazuya diz que Chizuru acreditou que eles não fizeram nada depois que ele contou a ela, e Ruka começa a se preocupar, perguntando por que Chizuru acreditaria facilmente nele, pensando que há algo entre eles. De repente, Mani aparece pedindo para alugar uma sala de karaokê para estudar. E quando Ruka surge, Kazuya apresenta Mani como sua colega de classe, não querendo que eles se familiarizem. Kazuya rapidamente leva Mani para o quarto dela, e quando Ruka vê o quão amigáveis eles são um com o outro, ela fica com ciúmes, percebendo que há algo entre eles. Dentro da sala, Mani começa a lembrar de como costumavam fazer karaoke juntos, mas Kazuya percebe que Ruka está espiando e a chama, esperando que ela não tenha ouvido o que Mani acabou de dizer. Ruka fica desconfiada e pergunta a Mani quem ela é para Kazuya. E enquanto Kazuya está em pânico, Mani simplesmente lhe diz que eles são colegas de classe normais. Ela então pergunta a Ruka de volta a mesma pergunta. Mas antes de Ruka responder, Kazuya cobre a boca dela para impedi-la de dizer qualquer coisa. Em sua mente, Ruka lentamente junta as peças e percebe que Mani é sua ex-namorada, colocando-a em terceiro lugar contra ela e Chizuru. Kazuya quer puxá-la para fora, mas Ruka o puxa e declara a Mani que ela é a atual namorada de Kazuya e futura mãe de seus filhos, o que a choca. Mani tenta fazer-se de desentendida, mas Ruka toma coragem e afirma sua posição, dizendo que, como ex de Kazuya, Mani deveria seguir em frente e deixar Kazuya para ela, afirmando que, ao contrário das suas bochechas magras, Kazuya prefere suas curvas volumosas e doces quando ela ficou na casa dele. Após ouvir isso, Mani sai do karaokê derrotada.
E quando Kazuya quer repreender Ruka, ele se vira e a vê chorando, dizendo que é injusto ele tratá-la assim. Kazuya a arrasta para uma sala, e ela continua chorando, dizendo como sua namorada, ela o ama mais do que qualquer um, enquanto ele não sente o mesmo, deixando Kazuya estressado. Enquanto isso, no caminho de volta, alguns caras tentam invadir a saia da Mani, mas em um tom frio, ela diz para eles cortarem suas próprias salsichas e engasgarem, deixando-os assustados. Ela pega um trem e começa a pensar muito, como o grande detetive Sherlock Holmes. Ela pensa que a bolsa que viu agora é realmente da Ruka, mas ainda não pode acreditar que Kazuya namoraria uma maluca como ela, que está disposta a compartilhar seu homem com uma namorada de aluguel. Quando o trem para, Chizuru de repente entra e Mani vê a bolsa dela, percebendo que ela é a que está no quarto de Kazuya, com seu cérebro que é maior que o de sua... Mani junta as peças e percebe que Kazuya está alugando Chizuru como sua namorada para mentir para seus amigos e família. Ela rapidamente coloca sua fachada de volta e convida Chizuru para se sentar ao seu lado. Enquanto o ar é constrangedor, Mani elogia a bolsa de Chizuru, dizendo o quanto sabe sobre ela. Elas descem do trem na mesma estação e, antes de seguirem caminhos separados, Mani pergunta a ela se ainda está vendo Kazuya, ameaçando que a exporá se ainda estiver. E Chizuru assegura a Mani que não está vendo Kazuya. De volta para casa, Mani está pensando muito sobre quem é Ruka, e ela pretende descobrir olhando a conta de Twitter de Kazuya. Mas quando ela encontra a conta de Ruka, está trancada, então ela não pode persegui-la. No entanto, Mani encontra a conta da avó de Kazuya, e com uma intenção maliciosa, ela segue a conta dela. Dias depois, Ruka liga para Kazuya, e enquanto fala alegremente, Kazuya responde friamente. Percebendo que algo está errado, Ruka pede desculpas por afirmar sua dominação sobre a ex dele que ainda o ama. Mas Kazuya diz a ela que, apesar de estarem namorando, Mani nunca o amou, e que ela se sente feliz que Ruka defendeu ele. Então, Kazuya olha para alugar Chizuru como de costume, mas vê que ela não é mais uma novata e agora é uma namorada alugada regular. Ele vê que ela custa mais, mas agora ele pode fazer um pedido especial para um aluguel regular. Tendo um tempo ruim no ensino médio, Kazuya decide pedir a ela para usar um uniforme escolar para o encontro deles. Ele começa a olhar para ela em sua saia curta, e enquanto Chizuru entende porque esse cara estranho quer que ela use um uniforme escolar, ela não entende porque Kazuya também usa um. A caminho do encontro, Kazuya não consegue tirar os olhos de Chizuru e suas mechas suaves, mas Chizuru percebe e pergunta se ela está estranha, ao que Kazuya pensa que ela está fofa. Ele pede para darem as mãos para realizar um de seus sonhos do ensino médio que não conseguiu realizar como um perdedor sem namorada. Enquanto eles caminham, as pessoas fofocam sobre Chizuru ser uma gata enquanto namora um cara aparentemente desajeitado como Kazuya, e Kazuya está feliz por viver seu sonho. Depois, Kazuya passa para o próximo plano e quer comer churros juntos. E aqui, Kazuya acha que Chizuru sabe o que ele quer. Kazuya começa a olhar seus planos e Chizuru diz a ele que, enquanto ela for sua namorada, ele não deve se conter. Kazuya fica impressionado com o quão incrível Chizuru é como namorada. No entanto, eles encontram Sumi que está fazendo compras, e Chizuru rapidamente puxa Kazuya para se esconder, dizendo que se sente envergonhada se Sumi os vê na escola. Quando Sumi está olhando para o lado, Chizuru puxa Kazuya para correr, mas Sumi se vira, sentindo o horror virginal de Kazuya. No fliperama, Kazuya vai para o seu próximo plano, uma cabine de fotos, e Chizuru vai alegremente com ele. Dentro, ele começa a entrar em pânico sobre escolher o tipo de foto que vão fazer. Mas sendo uma profissional, Chizuru escolhe uma foto de casal. Eles começam a posar onde Kazuya parece barato, e quando é hora de um abraço, Kazuya começa a se contorcer enquanto Chizuru está relaxada. Ele então a abraça desajeitadamente, enquanto tenta evitar ficar muito animado. Mas durante o abraço, Chizuru quase chora. Por fim, o stand pede um beijo, e enquanto Kazuya já começa a pensar em beijá-la profundamente. Chizuru usa a mão dela para um beijo, e Kazuya segue, resultando em uma foto fofa. Enquanto Kazuya mal pode esperar pelo resultado, Chizuru aponta estudantes com o mesmo uniforme que o dela, então ela puxa Kazuya para longe para evitá-los, deixando as fotos que acabaram de tirar na cabine. Kazuya realiza um de seus sonhos. Mas Chizuru o convida para andar na roda gigante para que possam descansar em privado, e antes de subirem, eles tiram uma foto juntos na frente da roda. Depois eles andam e Kazuya não consegue desviar os olhos da sua suave beleza, fazendo Kazuya ficar nervoso. Mas Chizuru de repente conta a ele um fato curioso, e que é que as meninas superpoderosas poderiam vencer sozinhas o universo de Demon Slayer. Kazuya percebe que sempre que fica nervoso durante o dia, Chizuru sempre mantém a conversa fluindo, e ele acredita isso a ela ser profissional. Ela aponta que há uma banda abaixo deles, e quando Kazuya não consegue encontrá-la, ela se move um pouco para abrir espaço para que ele possa encontrá-la. Ele começa a suar, não querendo tocá-la acidentalmente, mas é como se os deuses do anime estivessem brincando. Kazuya escorrega e agarra o pudim favorito de todos os homens. Ela lhe dá um tapa e pede desculpas por tê-lo esbofeteado.
Com o clima estranho, Kazuya muda de assunto e pergunta a ela se ela gosta de ser uma namorada de aluguel. Ela diz a ele que uma vez namorou um cara estranho que mostrou sua anaconda. E ao invés de ficar impressionada, Chizuru zomba do cara estranho por só ter uma minhoca. De repente, Chizuru diz que está apaixonada, e enquanto Kazuya pensa que ela está falando dele, ela revela que está apaixonada pelo trabalho. Ela expressa que adora ajudar perdedores desajeitados a se tornarem caras confiantes que conquistam mulheres atraentes porque namoraram ela em um relacionamento baseado em mentiras, mostrando a eles que sua atuação pode mudar vidas. Eles então saem do passeio e um vendedor oferece a eles sua foto. Enquanto Chizuru não está interessada, Kazuya está disposto a trocar seu rim por isso, dizendo como seus sonhos se tornaram realidade. Depois, Chizuru conta a Kazuya que, enquanto ela foi rejeitada a diretora, outro produtor viu sua peça e ofereceu a ela um papel, e Kazuya fica animado ao ouvir isso, prometendo que vai assistir. No entanto, Chizuru diz a ele que com esse novo papel, ela está mais perto de deixar seu trabalho como namorada de aluguel. Kazuya começa a apertar mais forte sua mão, o que a machuca, e enquanto ela pensa que é porque ele está chateado, Kazuya diz a ela que está realmente muito feliz por dela, o que faz Chizuru desistir. Dias depois, Kazuya recebe uma ligação de sua avó Nagomi, que quer comemorar o seu aniversário, que ele teme todo ano quando a família celebra junta. Em seguida, ela pergunta a Kazuya sobre o aniversário de Chizuru, querendo celebrá-lo, e quando ele diz que foi recentemente, ela envia sua raiva na forma de uma nuclear, gritando no ouvido de Kazuya por não ter contado a ela. Nagomi decide que eles irão celebrar o aniversário de Chizuru juntos com Kazuya e recusa Kazuya dizendo não. Ele então joga algumas pedrinhas de peixe na janela dela para convidá-la para a festa de aniversário, e enquanto Chizuru diz a ele que estará lá, ela também diz que chegará atrasada e lhe deseja um feliz aniversário. Naquela noite, Ruka liga para Kazuya para também lhe desejar feliz aniversário, mas quando descobre que Chizuru irá à sua festa de aniversário em vez dela, ela fica irritada e desliga a chamada. No dia seguinte, Ruka aparece na casa de Kazuya dizendo como sua namorada, ela vai acompanhá-lo à festa de aniversário dele, e enquanto ele tenta rejeitá-la, ela se junta a ele à força. Ele diz a verdade, que sua avó quer que Chizuru esteja presente, mas ela ainda insiste em ir com ele. Então eles chegam à casa de Kazuya, e enquanto Nagomi fica confusa a princípio, ela recebe Ruka como convidada, dizendo que Chizuru ficaria feliz em ter Ruka lá para celebrar também. Ruka tira um presente para o família e Kazuya percebe que ela está planejando algo. Então ele a leva para um lugar privado para conversar. Ele pergunta se ela está planejando expor ele e Chizuru, e ao invés de responder, Ruka sorri para ele. Eles começam a discutir, mas Ruka afirma que como namorada de Kazuya, ela quer estar próxima da família dele, então planeja conquistá-los. Após isso, Ruka começa a se comportar como a garota fofa e responsável da família, conquistando-os gradualmente para o seu lado. Mas então, Nagomi pede a Kazuya para ligar para Chizuru para ver como ela está. Ruka vê isso como uma vitória, já que uma namorada de aluguel não pode ter contato pessoal com um cliente. E quando Kazuya sai para ligar para Chizuru, ele ainda precisa adicionar o contato dela. Quando está prestes a fazer isso, ele recua como um covarde e diz a Nagomi que Chizuru não atendeu a ligação. Depois de todos os seus esforços, Nagomi expressa sua felicidade ao ver que Ruka é uma garota tão fantástica. E enquanto Kazuya está em pânico, Ruka insiste dizendo que Nagomi lembra sua própria avó. Ruka começa a contar uma história triste sobre como a avó dela faleceu e que ela não quer voltar para Hokkaido sem a avó. Depois de ouvir isso, Nagomi cede e diz a Ruka que ela sempre será bem-vinda em sua casa e que Nagomi será sua avó em Tóquio. No entanto, Ruka vê sua chance e diz que quer que Nagomi seja sua avó de verdade. Antes que ela continue, Kazuya cobre a boca dela e a puxa para trás. Nagomi fica brava, dizendo que é inapropriado cobrir a boca de Ruka, então Kazuya a solta. Ruka está prestes a revelar que ela é a namorada de verdade. Mas antes que ela o faça, Chizuru manda uma mensagem para Kazuya, então ele rapidamente a adiciona e a chama, interrompendo a tentativa de Ruka. Ele então entrega o telefone para Nagomi, onde Chizuru fala com ela e diz que não vai vir por causa de sua avó, e Nagomi diz que está tudo bem. Kazuya então fala com ela lá fora e diz que está tudo bem se ela não vier, apesar de Ruka estar lá. E enquanto Chizuru está preocupada, Kazuya a tranquiliza dizendo que ficará bem. De repente, Ruka pega o celular dele e mostra a dominância, dizendo a Chizuru para não vir, pois está planejando fazer Kazuya ser dela ao aplaudi-lo bem na frente da avó dele. Então, ela pode ver quem consegue comer a salsicha do Kazuya da melhor forma. Após ouvir isso, Chizuru está preocupada que Ruka possa expô-la por ser uma namorada de aluguel. Então ela reúne coragem para pedir à avó Sayuri para ir ao aniversário de Kazuya. Ela sozinha. Sayuri se vira e começa a mexer, dizendo que não pode deixar Kazuya sozinho comemorando seu aniversário com sua mão direita a noite toda em vez de suas doces bochechas. Kazuya fala, incentivando Chizuru a ir. Chizuru se pergunta por que se importa tanto com Kazuya quando se lembra de como ele lhe disse que quer. No entanto, ela rapidamente vai para a casa de Kazuya. Quando ela chega, Nagomi pula em cima dela, dizendo o quanto sente falta de sua futura neta. Mesmo com a reação de Nagomi, Ruka acredita que fez o suficiente para competir com Chizuru. Mas,
Então, antes mesmo de Chizuru se sentar, ela pede para rezar pelo altar da família e pelo falecido marido de Nagomi. Isso surpreende a todos com sua graça, e Ruka percebe que Chizuru a supera em um único movimento sem nem suar. Depois, Ruka percebe que tudo que ela faz, Chizuru faz melhor, e isso a incomoda. Então, Nagomi sugere que Chizuru more junto com Kazuya, e enquanto Kazuya fica aliviado que Ruka não está lá, ele começa a ficar nervoso. No entanto, Chizuru diz a Nagomi que é culpa dela, dizendo que se ela morar junto com Kazuya, ela não consegue se afastar dele, fazendo com que Nagomi culpe Kazuya por ser um covarde. Então ele vai ao banheiro para dar uma respirada, e lá ele encontra Ruka saindo do banheiro. De repente, Ruka puxa a gravata de Kazuya e lhe dá um beijo profundo, servindo a ele o poderoso trava-línguas. Kazuya tenta afastá-la para pará-la, mas Ruka fica ainda mais agressiva, forçando a língua de Kazuya a se entrelaçar com a dela, e enquanto ambos começam a desfrutar do beijo desajeitado, Kazuya se afasta, dizendo que eles não podem continuar. Depois de se acalmar, Ruka diz a Kazuya que, embora esteja arrependida pelo que acabou de fazer, ela também não se arrepende, deixando Kazuya em choque. Ele então se junta aos outros, mas ainda é incapaz de se concentrar em qualquer coisa além dos lábios deliciosos de Ruka. Nagomi pergunta se eles estão bem. E enquanto Kazuya quer inventar outra mentira, ele não consegue depois de perceber o quanto feriu os sentimentos de Ruka. Ele se lembra de tudo que fez que a magoou e mesmo assim, Ruka ainda disse a ele antes que queria que ele, um perdedor patético, fosse seu primeiro beijo. Anel e diz a Chizuru que quer que ela o tenha como presente dela como sua futura neta. Todos começam a entrar em pânico ao ver como Nagomi está disposta a dar a Chizuru a relíquia de família. E Ruka segura as costas de Kazuya, ainda mais chateada do que antes ao ver isso. Após usar todas as suas células cerebrais, Kazuya recusa o presente de Nagomi para Chizuru. Em sua mente, ele sabe que Chizuru vai deixar o trabalho de namorada de aluguel no futuro. Então ele pensa que é o momento perfeito para contar a verdade a Nagomi, mesmo que isso signifique partir seu coração. Kazuya reúne a coragem que estava ausente junto com sua masculinidade e conta a verdade a Nagomi, mas de repente, são interrompidos pelo telefone de Chizuru. Ela atende em outro cômodo e ao voltar, está aflita, informando que Sayuri perdeu a consciência. Eles chegam ao hospital e após o que Sayuri pediu a eles, Kazuya pretende estar presente para Chizuru. No entanto, eles veem que Sayuri está bem, e as duas velhas ameixas começam a brincar sobre como Sayuri voltou da morte e cumprimentou o Ace na vida após a morte. Sayuri aponta como Chizuru estava animada para ir à casa de Kazuya, e, ao ouvir isso, o coração de Kazuya pula uma batida, pensando que Chizuru realmente gosta dele. Mas Chizuru lança um olhar fulminante para ele, dizendo para não ter esperanças. Então, um médico aparece pedindo para Chizuru conversar em particular, deixando Kazuya para ser interrogado pelos velhos curiosos que querem saber se ele já teve algo com Chizuru. Horas depois, Kazuya encontra uma Chizuru com aparência angustiada, que o informa das más notícias de que sua avó, Sayuri, não tem muito tempo de vida. Ele pergunta a Chizuru se ela está bem. E colocando uma fachada forte, Chizuru diz a ele que está bem. Kazuya então planeja contar a verdade a Sayuri sobre o relacionamento deles, não querendo que ela morra com uma mentira. Mas Chizuru o impede, dizendo que não devem. Chizuru expressa que quer que sua avó morra sem preocupações e em uma mentira que atua como uma bênção, sabendo que sua neta encontrou um homem que pode amar. Isso deixa Kazuya em conflito, perguntando-se se deixar Sayuri morrer com uma mentira é a coisa certa. Mas depois de ver como ela está feliz em saber que Chizuru encontrou alguém que a aceita, Kazuya decide proteger a... Depois eles saem do hospital e enquanto Kazuya procura um táxi, Nagomi dá o anel para Chizuru novamente. Chizuru tenta recusar, mas Nagomi diz que sabe que Sayuri está morrendo. Nagomi quer que ela fique com ele, permitindo que faça qualquer coisa com ele, até vendê-lo se precisar de dinheiro. Mas acima de tudo, ela quer que Chizuru saiba que mesmo quando Sayuri morrer, ela ainda terá Kazuya e sua família. De volta para casa, Kazuya pensa consigo mesmo em quão patético ele realmente é, percebendo como ele não conseguiu ajudar Chizuru. No dia seguinte, Kazuya come algumas panquecas com Ruka e ainda está imaginando o beijo suculento deles. De repente, após o que aconteceu com a avó de Chizuru, Ruka declara uma trégua com ele e Chizuru, afirmando que não tentará pôr em perigo o relacionamento de Kazuya e Chizuru. Ela expressa como está feliz por finalmente beijar o homem que ama, mas também entende que ele e Chizuru estão enfrentando problemas. No entanto, ela também diz a Kazuya que sempre que ele quiser ter outra sessão de beijos com ela, ficará feliz em fazê-lo. No caminho para casa, Kazuya fica confuso depois que as duas garotas vão contra ele, expondo a mentira após ele decidir fazê-lo. Dias depois, Chizuru joga uma pedra na janela de Kazuya, e quando ele sai, ela pede que ele ajude Sumi a treinar novamente como namorada de aluguel. Kazuya pergunta se ela está bem, e Chizuru o assegura de que está bem. Ela então retribui o favor e pergunta a Kazuya o que ele fez com Ruka naquela noite. Kazuya se lembra do beijo e diz que não fizeram nada. Então a data chega e enquanto ele está mais do que feliz em namorar, Sumi ele se preocupa mais com Chizuru e sua avó. Depois Kazuya vê Sumi e fica surpreso ao vê-la de uniforme escolar.
Sumi o cumprimenta calorosamente, e Kazuya se pergunta por que ela está usando um uniforme escolar. Então Kazuya pergunta a ela. Sumi diz a ele que é porque Kazuya gosta, e quando ele começa a pensar, Kazuya percebe que Sumi os viu, ele e Chizuru, usando os uniformes escolares no encontro deles. Ambos ficam tímidos, mas Kazuya percebe que Sumi está fazendo isso por ele. Ela então diz a ele que quer liderar o encontro e Kazuya começa a ceder. Ela o leva a um aquário que Kazuya adora e de repente se senta no chão. Kazuya se pergunta por que ela está fazendo isso, mas quando vê a multidão, ele se senta ao lado dela. Um pinguim aparece para começar o show e Kazuya vê que Sumi fez sua pesquisa. E enquanto ambos ficam tímidos sobre o quão próximos estão sentados, um vento sopra em Sumi e Kazuya começa a babar para o carinho dela. Com Sumi não falando muito, a situação do encontro piora com cada coisa que fazem, mas então eles chegam ao túnel do aquário. Com os peixes ao redor, Kazuya começa a falar sobre como os peixes têm mais personalidade do que as garotas de anime, mas ele percebe que seu falatório vai dar a Tsui. No entanto, Sumi aplaude para ele mostrando seu apoio e felicidade pela paixão de Kazuya. Eles então vão a um show de golfinhos, pelo qual Kazuya está animado, e quando ele olha para Sumi, ele pode ver que ela se esforçou para que este encontro fosse perfeito. Eles tomam seus assentos, mas Sumi pede para eles se moverem uma fila para trás, e quando Kazuya pergunta por quê, Sumi mostra a ele que eles estão em uma área de respingo, e ela não quer se molhar. Enquanto Kazuya está encantado com os golfinhos, Sumi gosta de estar ao seu lado. Depois que o show termina, os golfinhos vão para a área de respingo, mas um dos golfinhos decide ser travesso e vai com tudo, molhando tanto Sumi quanto Kazuya. Isso os deixa encharcados, e enquanto Kazuya começa a ceder ao visual molhado dela, Sumi começa a chorar, pedindo desculpas por ser uma guia ruim. Ao ver isso, Kazuya começa a rir para aliviar a tensão e flerta com Sumi, dizendo que namorar uma garota fofa como ela nunca pode ser um fracasso. De repente, Sumi diz a Kazuya que o ama, mas como ela estava sussurrando, Kazuya não a ouviu. Então eles continuam o encontro, deixando sua confissão sem resposta. Depois de mudar de roupa, eles vão passear pela cidade para terminar o encontro. Ao redor deles estão casais que querem aplaudir, e Kazuya percebe que Sumi está nervosa, mas ela se aproxima mais e quer dizer algo. Kazuya imagina os melhores desfechos, mas Sumi traz um presente e deseja a ele um feliz aniversário. Kazuya fica surpreso que ela lhe comprou um presente e quando ele o abre, sente-se feliz que Sumi lhe comprou um chapéu. Lá ele percebe o quanto Sumi cresceu em comparação com quando eles começaram a namorar. Mas Kazuya fica deprimido, percebendo que, ao contrário dos outros, ele não cresceu nada. Sumi pergunta o que está errado. Mas Kazuya não quer contar a verdade para ela, não querendo adicionar preocupações à sua mente. No entanto, Shima segura sua mão e insiste que ele conte a verdade. Então, enquanto esconde a identidade de Chizuru, Kazuya expressa como porque ele é um perdedor patético. Mais tarde, ele se frustra por não poder ajudar Chizuru, que está prestes a perder a avó e está lutando para alcançar seu sonho. Kazuya rapidamente enxuga suas próprias lágrimas, mas quando olha para Sumi, ela já está chorando muito. Ela diz a ele para não carregar seu peso sozinho, pois ela está com ele. E depois de ouvir isso, ambos choram juntos até ficarem satisfeitos. Depois, antes de Sumi ir embora, Kazuya diz a ela o quanto está feliz por sair em um encontro com ela, dizendo que ela é a melhor guia de todas. E depois de ouvir isso, Sumi desiste e vai para casa feliz. Com o que Sumi disse, Kazuya tem uma ideia do que pode fazer por Chizuru, então ele vai direto até ela. Enquanto isso, Chizuru continua com sua vida como de costume, indo para aulas de atuação e audições durante o dia e trabalhando como namorada de aluguel nas horas vagas. No entanto, ao contrário de antes, as coisas estão diferentes com Sayuri. E enquanto Chizuru quer que sua avó veja sua neta ter sucesso antes de morrer, Chizuru continua sendo rejeitada para papéis em filmes. Ela pega uma foto de seu falecido avô e pede orientação a ele. Anos atrás, enquanto Chizuru morava com seu avô sempre ficou do lado dela sempre que ela era intimidada, mas Chizuru achava isso bobo, pensando que todos os homens são otimistas demais e não pensam com o cérebro, mas com as salsichas. Seu avô sempre a levava ao templo e mandava rezar para os deuses subindo e descendo a escadaria 100 vezes, dizendo que isso a ajudaria a realizar seu sonho, algo que Chizuru acha ser uma fraude. Chizuru sempre adorou filmes quando criança, mas com Sayuri sendo atriz, ela considerou querer seguir seus passos. Um dia, ela encontrou o filme de Sayuri, e quando o assistiu, Chizuru ficou admirada com a atuação da sua avó. Sayuri contou a ela que seu nome Chizuru veio do filme, que significa trazer sonhos, e ela então expressa seu sonho de querer ser uma atriz como Sayuri. E embora Sayuri mesma ache que ser atriz é difícil, o avô dela a motiva a perseguir seu sonho, dizendo o que Kevin Garnett disse uma vez, que tudo é possível. Ele mostra seu apoio a Chizuru e promete que vai apoiá-la até poder vê-la na tela grande. E depois de fazer essa promessa, Chizuru se esforça para alcançar seu sonho, indo a audições, aprendendo a atuar. Mas antes de ela realizar seu sonho, o avô dela sofre um acidente de carro em que um caminhão bate nele. Chizuru corre para o hospital, apenas para ver Sayuri em lágrimas, dizendo a Chizuru que não sabe se o avô dela vai conseguir.
De repente, Chizuru corre para o templo e começa a subir e descer o templo 100 vezes, acreditando no que o avô lhe disse e rezando aos deuses para ajudar o avô. Ela reza 100 vezes no templo pelo avô, mas os médicos dizem a Sayuri que ele tem danos cerebrais e precisa de uma cirurgia de vida ou morte. Chizuru entra e vê Sayuri em lágrimas, e ela conta ao avô o que ele lhe disse, e que sonhos devem ser desejados para que possam se realizar. Ela começa a chorar, implorando para que ele volte para que possa vê-la se tornar uma atriz. Mas de repente, a mão dele se mexe e ele sussurra para Chizuru que os sonhos se tornarão realidade se você desejar e trabalhar duro. Quando sua mão cai, seus sinais vitais também, e ele morre na frente de seus entes queridos, deixando-os em lágrimas. Chizuru lembra-se vividamente daquela memória e pergunta ao avô se ele mentiu para ela após todos os fracassos que teve ao perseguir seu sonho. Chizuru diz a ele que está tudo bem e aceita que nem todos os sonhos se realizam, enquanto implora para ele parar de dizer que seus sonhos vão. De repente, a campainha toca e Kazuya está lá por ela. Ele força sua entrada e quando ela tenta empurrá-lo para fora, ele mostra a ela seu laptop. E nele está um financiamento coletivo para um filme estrelado por Chizuru. Entusiasmado, Kazuya diz a ela que com este plano, eles podem fazer um filme e mostrar para Sayuri antes que ela vá embora. Chizuru cede depois de ver o quanto Kazuya se importa e enquanto pensa que os homens são otimistas demais, ela pede para pensar sobre isso. Ela fecha a porta na cara de Kazuya, deixando-o em suspense. Ele começa a imaginar ela pensando plenamente, mas percebe que ela pode não achar que Kazuya, um perdedor patético, seja capaz de fazer isso. No entanto, Kazuya se sente otimista quanto às suas chances e após fazer sua pesquisa, acredita que eles podem realizar o sonho de Chizuru. Após pensar um pouco, Chizuru toca a campainha dele para conversar e pergunta se Kazuya tem certeza de que pode fazer isso. Ela afirma que com o pouco tempo que tem, ela não pode fazer as coisas pela metade, e Kazuya a assegura de que eles podem e que ele mostrará que tipo de homem ele é. Chizuru se lembra de como Kazuya sempre esteve lá por ela e, em lágrimas, pede formalmente para que Kazuya a ajude a fazer um filme para que sua avó possa vê-lo. E Kazuya promete que ele fará isso. Dê um joinha se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.